Sejam bem-vindos a mais um episódio do Prisma Talks. Aqui é um espaço para você ter muito conhecimento, insights valiosos para alavancar na sua carreira profissional. Você que é da saúde, da estética, tricologia, vem com a gente aprender um pouquinho mais. E hoje vamos falar um pouco sobre gestão empresarial. Estamos aqui com uma convidada super especial que vai falar sobre esse assunto. A gente vai abordar várias coisas diferentes. Então, para você que principalmente empreende, vai ser extremamente importante esse episódio. Mas antes, como sempre, né, a gente vai falar um pouquinho das marcas que estão sendo parceiras da gente aqui no podcast. Estou vestindo Lipvinha Modas e os acessórios da Suzy Bijuts, né? Tudo combinando aqui, né? Vocês conseguem ter acesso a esses acessórios, também a roupa, né? Pelo Instagram deles, Lipvinha Modas e Suzy Bijuts. Vou deixar também o arroba aqui deles com um QR Code para vocês poderem entrar e se maravilhar com cada peça linda, né? O look também a gente já tirou várias fotos para vocês poderem ver no nosso Instagram, Prisma Talks, para vocês poderem ver como que é lindo esse vestido, né? Porque às vezes eu tô sentada aqui e não dá para ver muito bem, mas é tudo muito maravilhoso e eu tenho certeza que vocês também vão amar, né? É claro, né? Lipvinha e Suzy sempre aqui presente, me deixando ainda mais bonita, né? E não deixem também de acompanhar o Instituto Prisma, onde a gente faz as nossas mentorias, treinamentos, tanto em harmonização facial, corporal e também dentro da tricologia, tá bom? Então, vou apresentar aqui para vocês a nossa convidada. Preparei um textinho aqui maravilhoso sobre ela. Hoje temos a honra de receber uma convidada que é especialista em gestão e estratégia empresarial, que tem transformado negócios, ajudando empresários a crescerem com estrutura e inteligência. Ela é CEO e fundadora da Crescimento Negócios, empresa de consultoria focada na organização de processos, planejamento estratégico e cultura organizacional. Com mais de 15 anos de experiência no mercado empresarial, ela já impactou inúmeros negócios, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e no aumento da lucratividade de várias empresas. Ela é formada em gestão comercial, coach integral sistêmico, analista comportamental, consultora empresarial internacional, treinadora e palestrante. Além disso, é criadora do método OKR na prática e do podcast Além do Jaleco Cast. E ela vai falar um pouquinho sobre isso com vocês, tá? Onde ela compartilha insights maravilhosos sobre gestão e marketing para profissionais da saúde, né? Então, vai estar colaborando ainda mais para o conhecimento de vocês. A sua jornada no empreendedorismo começou cedo. Desde a adolescência, ela já buscava formas de gerar renda e passou por diversas experiências até compreender que o segredo do sucesso não está apenas no esforço, mas sim na gestão eficiente e no planejamento estratégico. Sua paixão por estruturar processos e ajudar empresas a crescerem nasceu desse aprendizado e da experiência no mundo corporativo. Hoje, ela é uma referência quando o assunto é de gestão de processos, cultura organizacional, desenvolvimento de liderança e implementação de estratégias de crescimento. Seu trabalho é focado em transformar metas em resultados concretos e ajudar empresas a prosperarem com inteligência e propósito. Então, seja muito bem-vinda, Rafa. Oh, nossa, muito obrigada. Ó, fiquei até sem ar. Eu falei, nossa, mas É que. muita coisa, né? É um Nossa. testamento. Eu achei que é testamento isso aqui. Eu falei, gente, mas ela foi, pesquisou minha vida, né? Ela realmente foi lá, buscou, enfim. Mas muito obrigada pelo convite. Fico realmente me sentindo privilegiada, honrada de estar aqui Uhum. com você, de estar aqui com o seu público, né? É para aquela câmera ali, que eu É olho. pra você essa aqui. Essa aqui. Isso. Isso aí, E gente. eu pra outra. Não, tá, é assim. Quem é a vivo e a gente vai se entendendo depois. Mas é muito bom a gente poder bater esse papo. Uhum. Obrigada pelas suas palavras. Eu fiquei realmente sem ar, porque você foi falando, eu falei, nossa, eu sou isso tudo mesmo. A gente até esquece do quanto que a gente tem, né, de Isso. conteúdo, de tudo que a gente fez. A trajetória é assim extensa, né? Porque É. até
canso até de falar de tanta coisa que você já Você foi fez. falando, eu falei: "Acabou, não, tem mais tem mais um pouquinho". Ih, gente, não É, acaba não. É porque é isso aí. e isso, já começa com esse insight, muitas das vezes a gente nos inferioriza Uhum. sem olhar para aquilo que a gente já fez. A gente se Sim, acha menor. A muitas gente vezes. a gente se diminui achando que a gente já não tem tanto conhecimento. E aí a gente vai deixando para depois. Aí quando a gente vem num lugar desse que você fala: "Nossa, mas eu já tenho tanta coisa", né? Então, fica a dica aí para você que está nos assistindo. Para pensar aí, faz o seu mini currículo, que às vezes não vai dar É, um mini, vai dar um grande currículo, e você vai ver quanto conhecimento você já tem aí, já adquiriu, né, ao longo da já adquiriu. trajetória. Isso aí, se tornou já uma autoridade e às vezes nem sabe. É isso aí. E eu queria perguntar para você, para a gente poder iniciar essa conversa, para as pessoas poderem te conhecer também, como que Uhum. foi a sua trajetória, como que você começou nessa área do empreendedorismo, entender um pouco mais de gestão, como que nasceu essa vontade de estar empreendendo e ajudando outras empresas a crescerem também. É. Então, a trajetória é longa, né, gente? Afinal, tem 40 anos. Não parece, eu sei, eu sou linda. Mas a minha trajetória, eu costumo dizer que ela veio desde criança. Uhum, Eu sou criada no meio na minha época, não existia empreender, existia fazer renda extra, sim. né? E o famoso fazer renda extra, ele tinha uma coisa, um pecado imenso que eu costumo te falar. Ninguém aprendeu a empreender, a gerir o dinheiro. Então, Uhum, o dinheiro entrava, o dinheiro saía, e quando precisava comprar para repor, não tinha dinheiro, era sempre aquela confusão. uhum, Eu nasci nisso, e aquilo me incomodava muito. Então, quando eu comecei a fazer renda extra, porque era a consequência que eu voltasse a fazer, que eu fizesse a mesma coisa que a minha família, sim. eu falei, cara, tem que ser diferente. Não dá para ser da mesma forma. Eu preciso ver o dinheiro, porque eu vi o dinheiro chegando, eu vi o dinheiro saindo, mas eu não via o que eu tinha feito com o dinheiro. E quando eu Uhum. precisava, muitas das vezes, repor um estoque, fazer alguma coisa, eu não tinha dinheiro também. Não tinha um controle, um planejamento certo, né? Não. Então, assim, eu vendia para pagar conta. É isso que muitas pessoas falam, né? Porque às vezes o pessoal fala brincando, né? Parece que a minha vida é só pagar boleto e assim, é muito complicado isso, né? E é Pensar muito assim. real. E é muito real. E aí, depois dessa trajetória, conforme eu fui crescendo e fui tentando aprender, e aí eu fui ser a louca da organização. Eu era Uhum, a louca da organização em casa. Eu já organizava tudo, eu já achava que uhum, tinha que ser diferente. E aí eu fui me especializando, eu fui buscando isso. Mas a minha maior dor, né, depois dessa trajetória, já trabalhando em grandes empresas, uhum. já criando uma carreira em empresas, e eu costumo falar que eu passei desde a parte de auxiliar de serviços até a parte de gerência, então passando por Sim. todos os degraus ali, eu já tive a experiência, então quando alguém fala para mim de uma dor que está sentindo, eu falo, eu sei, já passei ali. Eu, eu tive uma grande dificuldade dentro dessa situação Uhum, quando eu resolvi empreender. Ali foi a minha virada de chave. Porque mesmo passando dentro das empresas, mesmo já aplicando estratégia, já uhum. gerenciando, liderando a equipe, quando eu fui empreender, eu achei que eu já sabia tudo. Hum. E realmente eu sabia muita coisa. A única coisa que eu não sabia era fazer a gestão do meu próprio negócio. E aí eu tive uma perda muito grande. Nessa fase eu tinha uma sócia Uhum. e a gente teve uma discussão numa sexta, na segunda-feira, quando eu cheguei no nosso espaço, eu Uhum. simplesmente não tinha mais nada. Ela levou tudo do espaço. Nossa, sério? Eu fiquei na época com uma geladeira e um sofá de 2 lugares e a dívida. E ela fazia a mesma coisa que você? Sim, a gente dividia, né, o espaço. Oh, sim. E aí, nessa hora, eu falei, eu não sei. E aí eu parei de empreender nessa época. Isso foi Uhum. em 2015, mais ou menos. Deve ter uns 10 anos. E nessa época foi um grande baque na minha vida e eu falei, eu não sei fazer isso. Eu não nasci para empreender, eu vou voltar para o mercado de trabalho, mesmo depois de 5 anos empreendendo, mas eu Uhum. tá depois avaliando, cara, naquela época eu ainda não sabia. Eu já aplicava nas empresas, mas uma coisa Sim. é você ter esse conhecimento aplicado dentro de um horário de 8 da manhã às 5 da tarde, aonde Uhum. você está discutindo com alguém que é dono do negócio e ele vai dizendo sim ou não para você. Aham, sim. Então a responsabilidade não é sua, Uhum. né? Você está sendo orientado, você está sendo respaldado por alguma coisa. Uhum. Ou você é focado só naquilo. Então, um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, uma pessoa que ela tem oh meu Deus, um espaço para poder fazer sobrancelhas. Uhum. Ela só faz sobrancelhas. Quando ela para de fazer sobrancelha para poder fazer todas as outras áreas,
dar um bug na cabeça. E foi isso que aconteceu comigo. Uhum. Eu saí de uma área que eu era muito específica, onde eu montava processos, eu montava estratégia, Uhum. para tomar conta de tudo. Sim. Que é o que a maioria das pessoas começa, né? Quem Exato. começa de baixo acaba sendo aquela famosa palavrinha eu presa, né? Eu Você acaba presei, eu fazendo tudo. keep, sou eu que lavo, passo, cozinho, faço tudo. E aí, nessa hora, depois desse baque na minha vida, que eu tive que fechar, eu não tinha nem como recomeçar. Uhum. Não tinha produto para recomeçar, não tinha dinheiro, que naquela época não tinha Pix para você entender quanto tempo tem isso. Ah, mas Pix acho que não tem tanto tempo assim, não, né? É, não, Pix deve ter o quê? Uns 5 anos, mais ou Acho que deve menos? ser, Então, por então aí. naquela época a gente lidava muito com dinheiro e eu tinha dinheiro Uhum. guardado na empresa. Então, Sim. assim, eu perdi tudo. Nossa, levou até o dinheiro. E aí eu falei, e agora? O que que eu vou fazer da minha vida? E Uhum. aí foi quando eu falei, eu não sirvo para empreender. Eu voltei para o mercado de trabalho. Passei por mais algumas experiências que eu ainda não tinha Uhum. passado. Passei pela área da contabilidade, que eu nunca tinha visto. E não é minha área favorita, confesso. Sim. Mas passei, aprendi, tive conhecimento. E ali eu entrei na área de consultoria. Porque eu estava trabalhando numa empresa que abriu a área de consultoria. E Sim. eu então comecei a aplicar a consultoria junto com essa minha amiga que me ajudou na época, né? Eu fui trabalhar Uhum. com ela, na empresa dela. E ali a gente começou a entrar, eu comecei a entrar nas empresas com ela. Aí foi o mundo de paixão da minha vida, que eu falei, é isso que eu quero fazer. Uhum. Mas eu estava fazendo com ela, tava tudo bem, né? Sim. Então ali eu comecei a entender mais, eu comecei a pegar as experiências boas e ruins e aplicar. Falei, isso aqui eu já sei que dá certo, isso aqui que não. E aí os resultados foram acontecendo. Mas chegou uma hora que eu precisei tomar a decisão de falar, não dava mais, porque ou a gente continuava e a nossa amizade não permanecia, Uhum. né? Ou eu permanecia com a amizade, foi quando eu resolvi encerrar o contato com ela. Mas somos amigas até hoje, Sim. tá? Mas essa hora que a gente tem hora que a gente precisa decidir, né? Exatamente, que é o momento mais difícil, né? É. E aí eu voltei ainda para o mercado de trabalho, a última empresa mesmo, Uhum. onde eu não conhecia ninguém, comecei do zero de novo. Falei, ainda não queria voltar a empreender. Queria só pagar os meus boletos, gente. Ai, mas Só. é a sensação que dá, assim, gente, pra quem nunca passou perrengue, né? Eu acho que a maioria dos brasileiros Já passa um passaram, já perrengue, né? passaram. Só quem vem de berço, mas a maioria das pessoas passa um perrengue aí fica às vezes na mentalidade até ruim, né? De você pensar, nossa, eu só quero pagar meus boletos, pelo amor de... E nessa época que eu costumo falar que eu tava dodói, que eu fiquei Aham. muito mal. Eu fiquei uns 2, 3 anos assim, sem querer saber de empreender. Alguém falava Uhum. comigo em empreendedorismo, eu falei, ih, sai que isso não dá certo. Dá até nervoso, né? Dá, Aquele coração nossa, dispara, é. crise de ansiedade. Não Não. quero saber disso, E não. aí eu só queria aquela minha vidinha. Eu voltei para trabalhar na área de atendimento, que foi a área Uhum. que eu sempre trabalhei, área de atendimento, área comercial, área realmente que eu lidava com o público. Mas era no telemarketing. À noite, Uhum. eu pegava um plantão de 7 horas da noite às 7 horas da manhã e falei: perfeito, eu não preciso lidar com ninguém, vou trabalhar sozinha, porque eu trabalhava sozinha. Uhum. E isso foram 6 meses, né? Só que a empresa que estava começando, ela fez uma primeira reunião. E aí eu Uhum. falo para você que uma vez que você vê, você nunca mais diz ver. Uhum. Rafa, como assim? Uma vez que você tem a informação, você não tira mais ela. Você não consegue mais arrancar ela da sua cabeça. Ela tá ali. E aí, nessa reunião, a primeira reunião da empresa, eu falei: essa empresa vai crescer. E você via que tinha potencial, né, para crescimento, né? Exato. Porque aí ele, quando apresentou os números, naquela hora, toda aquela memória que eu tinha, que estava Uhum. guardadinha, ela voltou à tona. E eu Uhum. falei: eu posso criar oportunidade nessa empresa, eu vou criar carreira de novo, que é isso eu sei fazer muito bem. Sim. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a criar carreira, virei supervisora, líder, enfim, fui galgando os Uhum. lugares e cresci ali. Só que nessa época, o que eu estava fazendo? Faculdade. E aí tudo que eu aprendia, eu aplicava para Uhum. criar as minhas oportunidades. Porque a oportunidade não bate a sua porta. A oportunidade você precisa criar, Uhum. né? Então, eu comecei a criar as minhas oportunidades e fui fazendo os cursos de especializações. Onde foi a virada de chave, Rafa, para você voltar a empreender? Quando eu fui fazer o curso de coach. Uhum. Eu fiz o curso de coach, a minha mente expandiu e eu falei, eu estou vivendo uma vida muito medíocre. Eu estou vivendo muito no raso. Eu tenho condições de fazer mais para minha vida. E mediocridade não tem nada a ver com o tipo de vida ruim ou boa que você leve, mas é uma vida mediana. Uhum. É uma vida pautada ali no limite. E era essa a vida que eu tinha. E eu nunca quis essa vida.
E aí eu falei, aí eu comecei a pensar no que eu ia fazer. Quando eu comecei a pensar e a conversar com umas pessoas, eu tive a minha primeira cliente de coach. E aí eu vi que a minha primeira cliente de coach me deu o dobro do meu salário. Eu falei, pô, peraí, Já deu o dobro do seu salário? deu o dobro do meu salário. Aí eu falei, tem alguma matemática aí tá Que não tá errada. batendo. Tem, você já vê que você tinha potencial para ir muito além do que Exato. você estava imaginando, né? Exatamente. Aí veio o primeiro cliente, veio o segundo cliente, tirei férias. Quando eu voltei de férias, eu falei pro meu chefe que minha agenda estava lotada. Ele não queria me perder. Foi ali que eu comecei a fazer novamente uma transição. Então, eu Uhum, saí do CLT e voltei para o PJ, prestando serviço para ele e também trabalhando para minha empresa. E aí as coisas começaram a fluir. Aí é uma tampinha que você abre, que uhum, você começa a ver que você tem N possibilidades. E como eu já tinha muita experiência com empresas, eu fui atendendo muitos empresários. sim. Todas as pessoas que vinham para mim, o problema do coach era o quê? Era coach business, que era coach voltada para as empresas. E aí eu voltei a me especializar. Foi quando eu fui fazer as consultorias, analista comportamental. Eu fui criando ali e, ao mesmo tempo, aplicando, porque como eu não tinha experiências muito fortes, eu aplicava com os meus clientes e aplicava na empresa que eu estava. Uhum, Né? Contanto que eu falo que o meu maior caso de sucesso é a empresa que eu tive com eles, que eu fiquei ali durante 5 anos e a gente construiu, que era uma empresa nova, então a gente construiu os uhum, processos, a gente construiu as estratégias, todos juntos lá. Eu saí de lá como gerente, foi um chororô quando eu saí, na verdade, uhum. porque eu amava trabalhar lá, mas a gente precisa tomar a decisão. Isso tem 3 anos, 2 anos, 3 anos que eu saí de lá. E estou muito feliz com essa decisão. Depois que eu passei a dor, né? Superei a dor da perda de um negócio e aprendi a Uhum. lidar com a minha empresa e aprendi que para poder ela funcionar eu precisava estar no comando, as coisas mudaram. E você sentiu a necessidade de trabalhar com profissionais da saúde por quê? Você via que faltava alguma coisa? Porque o meu primeiro cliente era da área de saúde. Era. Era. Meu primeiro cliente de consultoria na época, Uhum, ele era um dentista. Eu tive dois, na verdade, um da área de home care e um dentista. sim. E o que eu comecei a perceber? É uma área que não tem muito conhecimento da área de gestão. Eles são excelentes profissionais, têm uma facilidade de faturar e uma possibilidade, um potencial de faturar muito grande. Uhum. Então, quando eu via que ele estava ganhando 20, 30% do que ele de verdade poderia fazer, aquilo foi me dando. Falei, gente, eu preciso ajudar esse pessoal. Então, eu fui nichando, né, como a gente costuma dizer, Sim. mais para essa área, por conta mesmo do contato que eu tive ali, e eu vi que era além de uma excelente oportunidade de mercado, um pessoal que realmente dava valor quando eu falava alguma coisa dessa situação, entendeu? É, eu percebo muito, até porque, na verdade, o podcast aqui também foi criado pensando muito nisso, né? A gente vê que realmente existe uma necessidade, né, do profissional da saúde poder entender de outras áreas, né? E a gente, na faculdade, a gente é treinado para essa parte técnica mesmo, né? Exato. E muitas vezes o que eu percebo também é que as pessoas, né, os profissionais da minha classe, enfim, pessoas que trabalham na mesma área que eu, elas cada vez mais procuram a parte técnica, né? Eu quero fazer curso de harmonização, agora fazer harmonização, não sei o quê, vamos fazer um cadáver fresco, enfim. Só que elas esquecem que existem muitas outras coisas para você poder estruturar uma empresa. Exato. E muitas delas querem empreender, só que não sabem empreender. E aí a gente fica meio perdido, né? Sim, E eu acho que a minha vontade também do podcast foi justamente para isso, para poder trazer pessoas como você, trazer esse conhecimento para poder agregar de fato sim, na vida desses profissionais, né? exato. E eu costumo falar que assim, Rafa, mas você chegou aonde você chegou hoje sozinha? Não. Eu acho que isso é algo que é muito importante a gente tocar e vocês terem essa ciência. Isso, como você está fazendo aqui hoje, né, que é um podcast, os cursos, mentorias, principalmente mentoria. Não é porque eu trabalho com mentoria, né, mas é porque foram as mentorias que me fizeram chegar onde eu cheguei. Uhum. Eu fiz os cursos, eles me ajudaram. E aí a primeira coisa que eu falei assim, falei, e agora? Eu saí com aquela quantidade de informações dos cursos e eu falava assim, o que eu vou fazer agora? Com isso tudo. Tem tanto conhecimento, mas tem que aplicar, né? Por onde que eu começo? O que eu faço? Então eu ficava muito perdida. E aí foi quando eu comecei a investir em mentorias. Uhum. E a mentoria, ela tem uma
como é que é a palavra? Mas ela tem uma, não seria possibilidade, não, mas ela tem uma, bom, vou colocar possibilidade que eu não lembro agora da outra palavra, Uhum. de potencializar você. Ela tem um feeling, gente, como é que é a palavra? A gente vai Enfim, lembrando vou daqui a lembrando, pouco. mas ela tem a mentoria, ela tem uma direção da Uhum. onde você pode chegar. Uhum. Ela consegue mostrar, tipo, agora quando você tava lendo o meu currículo, é esse olhar que a mentoria traz. Ela vai fazer você enxergar o que você não está enxergando. Uhum. Então, às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas eu vou investir 2, 3, 4, 5 mil reais em uma mentoria. Mas quando você investe, você tem esse retorno. Sim. E é esse olhar que Bom você precisa. mentores também, Um bons bom mentores. mentor, claro, você precisa avaliar, você precisa ter Uhum. indicação, você precisa, né, fazer uma pesquisa de mercado, Uhum. que é exatamente quando eu vou fazer uma harmonização, eu não vou fazer uma pesquisa de mercado, não vou por uma Sim. indicação, é o mesmo tipo de coisa. É. E aí ela consegue, a mentoria, a consultoria, ela consegue te dar esse caminho, encurtar o seu espaço para que você não Sim. cometa tantos erros quanto a gente cometeu. É que acaba facilitando, é um facilitador, né? É um facilitador. E aí eu também vejo isso, assim, por exemplo, a mentoria na parte técnica Sim, mesmo, né? Mas eu, quando vou dar qualquer mentoria, eu vejo uma necessidade de ensinar outras coisas, né? E, por exemplo, eu gosto muito dessa área de marketing, por exemplo, né? E eu percebi que, às vezes, o profissional ele não sabe nem tirar uma foto para sim. fazer padronização de antes e depois, né? Uhum. E aí, na mentoria, eu mesmo ensino Ó, como tirar foto. Ó, você tem que tirar assim, dessa forma, porque aí você consegue ver melhor, você tem que padronizar, você vai ampliar, sabe? Você tem que botar tudo muito padronizado para que aquilo ali, por exemplo, vai postar um antes e depois, aquele post de antes e depois ele tem que vender. sim, Você não tem que postar por postar, você tem que postar com intencionalidade. exato. E aí é aquela coisa, quando a gente já passou por várias coisas diferentes, que a gente sabe o caminho a seguir, a gente consegue orientar de uma forma melhor, para Sim. que a pessoa não passe pelo que a gente passou, Exato. É o que eu né? falo, você encurta o caminho. Sendo uma mentoria na área técnica, numa área de gestão, numa área de marketing, Uhum, qualquer área, a mentoria ela tem esse objetivo, sim. que é de encurtar o espaço para você chegar no sucesso que você tanto deseja. Uhum, Então, eu sempre recomendo, eu tenho mentores até hoje, eu tenho coach até hoje. Eu hoje fiz um story falando justamente sobre isso, né? Cara, de manhã eu estava estudando. Eu uhum, dediquei um tempo da minha semana, comecei a minha semana estudando com os meus mentores, criando estratégia para saber o que que eu vou fazer. uhum. E você tem um crescimento negócios. Crescimento de negócios é o nome da minha empresa hoje. Mas você pode explicar para a gente o que é exatamente, Sim. para que serve, para quem que seria o seu público-alvo? Sim. A Crescimento de Negócios, ela nasceu justamente depois que eu dei essa virada, né? Uhum, Falando, não dá para ficar atendendo só com meu nome é Rafaela Alves, eu preciso ter um uhum, CNPJ. E aí veio esse nome justamente porque eu já tinha tido as experiências e eu vi a dificuldade da mentalidade das pessoas uhum, de darem esse pulo. Então, o crescimento é justamente nisso. E é negócios justamente porque eu trabalho na área de gestão. Hoje a gente é focado no nicho de saúde, né, nos profissionais de saúde, estética, uhum, dentistas, médicos, enfermeiros, nutricionistas, justamente porque eu vi a necessidade, como eu falei inicialmente aqui, mas hoje a gente tem outros clientes também na carteira. uhum. Temos clientes da área de sistemas de energia, tem clientes na área de rações, né? Gente, gestão é para toda empresa, desde a micro, daquela, Uhum, quando você ainda é o eu preso, até grandes empresas. Então, a diferença é o tipo de serviço que você vai prestar, dependendo do tamanho do porte dela. Então, a Crescimento ela veio justamente para quê? Para fortalecer esse objetivo no mercado e também trabalhar com outros profissionais que são especialistas. Então, hoje, dentro da área de consultoria, eu sou focada na área de processos e estratégia de negócios, uhum. mas eu tenho consultores que são financeiros, eu tenho consultores que são da área de marketing, eu tenho consultores Ah, jurídicos. sim, tem Então, toda uma assim, equipe, a né? gente tem uma equipe que consegue dar um bom suporte para o nosso cliente. Então, às vezes eu entro dentro de cliente, quando a gente levanta um diagnóstico, que é o primeiro passo que a gente sempre dá dentro de uma Uhum, empresa, eu preciso saber qual é a dor, o que está acontecendo, né? Para a gente criar um projeto legal para aquela empresa, para ela buscar ter esse resultado que ela tanto deseja. sim. E aí nisso eu falo, olha,
a gente vai montar mais estratégia aqui, mas eu preciso trazer o consultor financeiro, porque eu tô vendo que você ainda não tem um fluxo de caixa montado, né? Eu preciso dar uns ajustes aqui. Ou que ele trabalha com serviços que precisam de muitos contratos, e ele tem um contrato único, eu preciso que ele tenha uma consultoria jurídica para respaldar Sim. ele, né? Então a gente consegue dar esse suporte, por isso que hoje a gente tem uma empresa para a gente tentar ser uma consultoria 360. E você trabalhando com esses profissionais da saúde, você vê alguns erros que se repetem muito, assim? Muitos. Nossa, tem um que eu vou falar que eu acho que é o mais desafiador. Normalmente, quando eu entro numa empresa, PJ e PF estão misturados. Ah, isso é verdade. Muita gente. Muita Muito. gente. E vou te falar, não são empreendedores pequenos que estão começando, que há de Aham, se esperar, né? Quando você está sim. nesse momento de transição, você está aprendendo ainda. Eu falo empresas. Empresas com CNPJ que paga a conta de filho, escola de filho, Aham, paga dente, mistura tudo. mistura tudo. E aí a gente tem que ensinar o processo de separação para a gente ver os reais dados da empresa. Porque normalmente a primeira reclamação que eu tenho é, Rafa, a gente até tá vendendo muito, mas eu não vejo a cor do dinheiro. Tá pagando muita na verdade, acaba pagando coisas pessoais, né. Aí acaba misturando, né. E aí você não tem um limite, você não cria um padrão de vida. Tipo, Rafa, a minha vida custa R$ 20.000. Esse é meu teto aqui. Uhum. Aí tem meses que é 50, tem meses que é 100. E aí, por quê? Tem dinheiro na empresa, então deixa eu gastar, porque o dinheiro é meu. Ah, é verdade. Pior que assim, o que acontece muito é isso, né, da pessoa naquele: "Ah, nesse mês eu ganhei mais, então posso gastar mais. Ah, nesse mês eu ganhei um pouquinho menos, então tem que começar a segurar um pouco o dinheiro". Isso é meio que intuitivo, né, o profissional acaba fazendo isso, né. Pensa o seguinte, a gente viveu, acho que a maioria das pessoas que empreendem, ou 80% delas, vieram do mercado de trabalho. Uhum. Trabalhava para alguém. Eu tinha um teto que eu ganhava ali meus 3, 4 mil reais por mês. Comecei a empreender. Minha empresa está ganhando R$ 10.000. O dinheiro é meu. O dinheiro da empresa, né, a gente tem que pensar assim, né. Mas não, a primeira coisa que você tem é, cara, eu consigo fazer muito mais agora, eu tenho muito mais dinheiro. E aí você não cria essa mentalidade de que o dinheiro não é seu, Aham. né? E existe uma estratégia, que é o que eu falo hoje para a maioria dos meus mentorados que estão em transição, é mantenha o seu padrão de vida. Não pensa que você ficou rico, que você não ficou. É. Até para poder estabilizar a empresa, né, porque, principalmente quem está muito no início, tem aquelas oscilações, né, você percebe que, assim, tem a questão dessa sazonalidade, né, dependendo do Sim, serviço que você presta, né, eh, o serviço às vezes muda um pouco dependendo do mês, né, eu sim. vejo, por exemplo, nas nossas na clínica de estética, em que a gente percebe que, quando chega o verão, o pessoal procura mais corporal, passa o verão, a gente já começa a Tratar a passar pele. tratar a pele, então isso varia também. Uhum. Mas, não é só isso, né, porque quem está começando, ele não tem uma noção exata, não tem uma base ali do que ele vai ganhar no mês que vem. Então Exato. isso é uma incerteza que às vezes pega muito pro É, empreendedor, e aí, microempreendedor. o que que acontece com esse empreendedor quando ele vê muito dinheiro e ele não pensa no próximo mês? É o que a gente chama de crença de escassez. Uhum, Ele não pensa que no próximo mês ele pode dobrar o que ele fez. Ele pensa, cara, mês que vem eu posso não ter, então deixa eu gastar. uhum. É por quê? Por conta das crenças que a gente tem aí, de limitações financeiras que a gente passou uma vida inteira tendo. Então, quando ele. Aí, quando que ele tem essa virada? Quando ele tá acompanhado, ou quando ele tá fazendo curso, quando ele tá mudando a mentalidade dele. E aí, chega uma hora que ele fala. Eu falo porque eu tive que fazer isso. Teve uma hora que eu falei assim, cara, eu falo de gestão, eu preciso olhar pra mim, Sim. né? Não adianta eu atender o meu cliente, falar pra ele que tem que ser O feito exemplo também, né. e não fazer. Uhum, Aí peraí, então deixa eu fazer o meu. uhum. Primeira vez que eu tive que separar o meu CPF do meu CNPJ, doeu, doeu. Uhum. Não vou mentir pra você, não. Falei, não, mas eu consigo viver com isso aqui. Consigo viver, não é nem sobreviver, eu consigo viver com isso aqui. Isso aqui é da empresa. E aí eu fui aprendendo. O que que aconteceu? Eu comecei a ver a cor do dinheiro. Só de separar, eu comecei a ver, eu falei, nossa, minha empresa fatura bem, né? Eu que não vi o dinheiro. Porque isso Aham. acontece. Isso acontece. Em relação à questão da cultura da empresa, o que você acha de tão importante, assim, estabelecer a cultura da empresa, né? Os valores, como que você orienta os seus clientes quanto a isso? Então, por que que
Qual a importância da cultura? Uhum. Pensa o seguinte, quando vou tentar trazer uma metáfora que vai ficar mais fácil de Uhum. você entender a Sim, importância da cultura. Você mora sozinha? sim. Mora sozinha. Eu e meus gatos lindos, Você e seus gatos maravilhosos. lindos, ótimo, perfeito. Na sua casa, quando eu chego, eu entro de sapato? Quem? Eu? Se eu chegar na sua casa como visita, eu deixo o sapatinho na porta ou eu entro com o sapato? Então, eu prefiro que tire. Você prefere que tire, tá? Uhum. Eu geralmente já tiro e acabo induzindo a pessoa a tirar também. Isso é cultura. É. Ah, sim. De forma A simples, pessoa repete, que replica o que você está fazendo, né? por quê? Porque você entende que para você viver bem dentro daquele ambiente, eu não quero trazer sujeira da roupa dentro da minha casa. Uhum. E os meus gatinhos também, eles preferem, né? Eles É. dormem na minha cama, então eles vão ter contato com coisa da rua, não sei o quê. Sim. Então você tem aquela cultura dentro da sua casa. E todo mundo que passa a viver naquela casa, ou a visitar aquela casa, aprende aquela cultura. Uhum. E normalmente não aprende porque você fala, aprende porque você faz. Na prática mesmo, né? É isso. Então, quando a gente leva isso para dentro da empresa, pensa o seguinte: eu abro a minha empresa às 8 da manhã, Uhum. fecho a minha empresa às 18, né? E 8 horas da manhã todos precisam estar sentados, trabalhando, organizando, fazendo o que precisa ser feito dentro da Uhum. rotina. Só que são valores que eu tenho dentro da empresa. Por exemplo, dentro da minha empresa, eu tenho um fator que é, para mim, imprescindível, que é a liberdade. Então, o meu colaborador, ele pode chegar até a minha sala e falar comigo diretamente. Ele pode trazer uma sugestão. Ele tem a liberdade de Uhum. expressar aquilo que ele pensa. Porque eu não sou uma cabeça pensante sozinha. Eu falei isso no início, ninguém cresce sozinha. Isso é um valor dentro da minha empresa. Sim. Óbvio que isso não é só liberdade para mim, é para quem trabalha comigo. Se uma pessoa. Outro fator que é muito importante é a inovação. A gente está sempre buscando coisas novas, sempre trazendo tecnologia, coisas que possam agregar ao nosso cliente. Quem está lá dentro tem que ter essa visão. Porque senão ele vai entrar, vai sentar no computadorzinho dele e vai fazer só aquilo. Não dá. Ele precisa ter amor pelo que ele faz. Sim. Porque senão, para ele vai ser só para poder pagar boleto. E eu não quero ninguém na minha empresa que só queira pagar boleto. E não só amar, mas se sentir bem no ambiente que ele tá ali, né? Exato. Sentir que ele soma, né, naquela empresa também, né? Exato. Se Então, sentir assim, valorizado, talvez, né? isso são os valores da empresa que Uhum. forma uma cultura que diz exatamente. A cultura, ela é importante para estabelecer o ambiente, mas Uhum. para estabelecer o futuro da empresa. Porque quando eu vou criar um planejamento estratégico, eu preciso saber aonde essa empresa quer chegar. E onde está escrito isso? Na visão dela. Uhum. Então, quando a gente fala de missão, visão e valores, que é a cultura da Sim. empresa, é o comportamento, é o porquê que essa empresa cresceu, por que essa empresa nasceu, por que você tem a Prisma, sabe? Sim. Eu tenho Prisma para poder pagar meus boletos. Desculpa, já passou dessa fase. No início podia Uhum. ser, né, que precisava pagar. Mas chega uma hora que deixa de ser. Cara, eu vou Você tem um porque... propósito, né, na Exato. A verdade. missão é o propósito, o porquê de existir. Os valores é o comportamento das pessoas, Uhum. tanto que estão dentro quanto que estão fora. Eu não consigo atender um cliente que não me dê liberdade para trabalhar. Uhum. Porque se ele me colocar dentro de uma caixinha, eu não consigo. Eu não vou seguir um padrão. Tem muita consultoria que funciona dessa forma e dá super certo. Mas a minha consultoria não dá. Eu tenho que ter liberdade de conversar diretamente com ele e dar as minhas opiniões e ele decidir, porque ele é o dono. Uhum. Mas ele não tenta falar para mim o que eu tenho que fazer, porque não vai funcionar. Então, os valores, ele fala muito do seu cliente, fala muito de quem trabalha com você. Quando você tem isso alinhado, as pessoas que trabalham com você fluem. Elas vão entender Uhum. a necessidade do processo. Elas vão entender que a mensagem para o seu cliente tem que ser daquela forma, entende? Ele sabe que a- o horário dele, ele sabe que os processos que ele executa, tudo faz colaborar para cumprir a missão e chegar na visão. Isso você acha importante apresentar para os colaboradores? É extremamente importante. O que, Uhum. que acontece na maioria das empresas? Você monta a missão, visão, valor, coloca no site ou coloca na parede bonita. Ninguém sabe o que que é, mas só tá ali, Tá só ali. pra. Só que ela tem uma função absurda. Eu Uhum. chego em muitas empresas e falam assim: ai, Rafa, eu não aguento mais os meus funcionários, eles não fazem nada certo. Mas eles sabem por que eles estão aqui? Uhum. Eles compraram a ideia de estar aqui? Porque você não tem que pagar uma pessoa para trabalhar. Ela tem que receber por aquilo que ela entrega para você.
É diferente. É Uhum. diferente eu pagar uma pessoa para ela trabalhar para mim, que não tem valor. A gente está trocando hora Uhum. por serviço prestado. E a outra coisa é quando ela compra a ideia e a missão de cumprir aquilo com você. Que eu acho que é o mais difícil, né? Que a gente passa, assim, de você ter pessoas realmente que compram aquilo ali que você quer, seu propósito, estão com você, né? Você formar realmente um time que está engajado. Eu acho que isso é o que as empresas mais sofrem, principalmente as pequenas. Porque, por exemplo, o que eu vejo, né? É muito fácil você ir para uma empresa grande, que já está estabelecida no mercado, que você vai ter uma maior visibilidade, vai ganhar mais, é muito mais fácil. Uhum. Mas quando você é pequeno, para as pessoas entenderem, comprarem meio que a sua ideia, como que faz isso? Porque é difícil, né? Então, quando a gente vai selecionar, que é a parte, né, de quando a gente decide se a pessoa, Uhum, ela vem ou não trabalhar com a gente, o primeiro passo e é uma dica que eu dou, assim, já de prontidão para quem está nos assistindo, não pense que você está avaliando uma pessoa para contratar você, não pense que você foi para uma uhum, entrevista para avaliar o currículo dela, sim, para saber se ela tem potencial para trabalhar com você. Apenas venda a ideia para ela. Quando você começa a falar qual é o objetivo, se você apresentar o seu projeto, uhum, conforme você vai apresentando, você consegue visualizar se a pessoa ela vai estar com você ou não. Se você falar para ela, olha, aqui, dá um exemplo, né? Aqui na nossa empresa, a gente chega para trabalhar às 6 horas da manhã. ela vai fazer uma expressão, né, também. Na hora ela vai fazer uma expressão. Ou ela vai fazer, ou ela vai fazer, mas por que 6 horas da manhã? Aí você vai falar, porque 6 horas da manhã a gente vai pra academia todo mundo junto. Isso não é o meu, não acontece comigo ainda, mas é um sonho, tá? Porque 6 horas da manhã a gente vai pra academia todo mundo junto, depois a gente toma banho, se reúne, toma um café, e só 8 horas da manhã que a gente começa a trabalhar. Eu não ofereci um emprego pra ele, eu tô dando uma oportunidade. Aham, Entende? Então, entendo. o padrão que você traz na sua entrevista é que você já traz a cultura. Sim. É claro que você precisa fazer uma avaliação técnica da coisa, não estou dizendo isso, você precisa Uhum, avaliar. Só que você precisa avaliar o técnico e o comportamental. Se a pessoa uhum. ela realmente vai vestir a camisa, se ela realmente vai comprar a ideia. É que eu acho que o técnico, vamos dizer assim, tem bons e ruins profissionais, Sim. né? Porém, eu acho que o comportamental é o que faz toda a diferença, né? É, assim, estatísticas já dizem isso, né? As pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas por conta do comportamento. É, Não tem exatamente. como. Então, se você inverter a sua visão na hora de fazer uma entrevista, você vai ser mais assertivo. E aí é por isso que a cultura é tão fundamental. Que você tira ela de dentro de você, da sua cabeça, né? Não tá Uhum, só, eu quero que a minha empresa seja assim, assado. Você consegue emanar isso para a sua empresa, uhum, entendeu? E aí, através de treinamentos, de processos e tudo mais, as pessoas vão entendendo. Porque quando eu falo para ele, olha, a sua caneca é sua, uhum. e você tem que lavar e guardar, e você ensina isso, você vai ver que todo dia ele vai fazer. Aí você fala assim, porque quando todo mundo usa caneca, a gente economiza no copo. Quando a gente economiza no copo, no final do ano tem a participação de lucro, tá? Pronto, Uhum. acabou o problema. As coisas precisam ser informadas, Sim. entendeu? Tudo muito bem esclarecidos, né? É. E eu acho que assim, que eu lembro que na época que eu tinha sociedade, a gente tinha uma certa, eu acho que tinha uma certa dificuldade em questão de gestão de pessoas, né? E até essa parte de contratação, Hum. né? Até porque era muito difícil. Eu acho que a gente não sabia os meios, não tinha essa parte dos processos, né? De como fazer para poder ter as pessoas certas junto com a gente. Sim. Eu lembro que a gente recebia, começou a receber várias pessoas, né? Na verdade, a gente nem fez um filtro antes, só foi recebendo. Porque eu acho que o ideal é fazer um filtro mesmo Sim. antes de você receber. Porque Aham. você vai recebendo vários currículos, né? Mas eles foi assim, foi recebendo todo A gente mundo. não tem informação, a gente só faz. Exatamente, foi recebendo todo mundo. Aí eu falava assim, gente, não tô aguentando mais. Porque, assim, era cada uma que aparecia que eu falava assim, gente, não é possível. Aí eu ficava assim, incrédula. E é por isso que as pessoas falam assim, na sua empresa você faz processo de recrutamento e seleção? Eu falei, eu tenho quem faça. Eu não faço.
porque eu não tenho Uhum. essa paciência de avaliar currículo, né, e tal. Eu não gosto dessa parte burocrática. Sim. Mas essa é uma parte fundamental, É. para Talvez uma das, né? porque aí você consegue filtrar e saber o que que você vai receber. Aí, se falando em processo, o que que você faz nisso? Um job description, que é você Hum. saber exatamente quem você quer na vaga. Qual é o perfil da pessoa que você quer na vaga. Porque aí, quando você compara com o currículo, você Uhum. já começa a descartar, ó. Ah, não tem curso, não tem isso, não tem aquilo, não tem... Você vai Os descartando. critérios, de é como se fosse vou falar Pode bem em falar, parte pode falar. é quando a gente fala vai escrever um artigo científico, Sim, a gente às vezes usa esses critérios de inclusão e exclusão, né. isso, Pode ser isso? isso, Critérios de inclusão, isso. aí eu quero pessoa assim, 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 exclusão, se ela for assim, sabe, né, aí a gente vai excluindo essas pessoas, esses critérios aqui de exclusão e inclusão, É isso. né, pode E ser. aí, por isso que eu sempre falo assim, naquilo que a gente não é bom, é melhor que a gente economiza quando a Uhum, gente investe no profissional especialista. Então, por exemplo, quando eu tenho que fazer recrutamento para dentro da minha empresa, eu não faço. Eu só faço a avaliação final. sim. Mas no início, consultora de RH, pelo amor de Deus, seleciona aí. Eu agora, por exemplo, estou com vagas em aberto de estágio. E Uhum, aí, eu expliquei para ela o que que eu queria, aí ela desenhou para mim, eu falei, é isso, quero que acrescente isso, tire aquilo, dou uhum. a orientação. E agora ela vai fazer a parte difícil, porque ela é especialista. Uhum, Ela é especialista. Então, às vezes, já aconteceu muito, e eu já passei por essa fase, Rafa, mas como contratar um especialista se hoje eu ainda não tenho recursos financeiros para isso? Eu cresci muito à base de parceria. uhum. Muito. Dava mentoria de graça, a pessoa fazia alguma coisa para mim. Uma troca, né, Uma fazer troca, permuta, né. permuta. Então, assim, eu Uhum, fiz muito esse trabalho no início. E normalmente você tá no meio de pessoas que também estão precisando do seu serviço. sim. Então, essa é a hora que eu falo que é fazer a parceria inteligente. O que eu faço vai alimentar você e o que você faz vai me alimentar, é uma Uhum. excelente parceria. Não pode haver uma desigualdade ali, né? Porque eu já vi e já me proporam esse tipo de coisa que eu falei, não, não dá, né? Tipo, meu serviço custava 3, ele queria tocar para um serviço que custava 500. Não dá. É, não faz sentido, né. Aí a gente podia fazer, não. Eu falei, dá para fazer, mas mesmo assim, você me paga uma parte e tal, e a pessoa não queria, né? Então, Aham. você tem que observar o tipo de parceria que você vai fazer. Mas são elas que nos salvam no início. Fiz muito. É aquela questão, né, quando você não tem o como investir, você tem que começar a procurar meios de você conseguir fazer aquela coisa que você precisa fazer, mas sem ter que gastar dinheiro. É, E essa foi a forma que você encontrou, né, fazendo essas parcerias, que isso foi aí. de uma forma muito inteligente. Que eu acredito também que quem não passa por essas questões de, vamos dizer assim, entre aspas, necessidade, não aprende a pensar de formas diferentes de resolver o mesmo problema, né? Quando a gente recebe um problema, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente senta e chora pelo problema, ou a gente pensa na solução. É. E eu já tinha passado da fase de sentar e chorar, porque eu sabia que ninguém ia me Não ajudar. adiantar nada, né? Não ia passar, eu precisava Uhum, focar na solução. Então, eu fui em busca. E aí é o que as pessoas falam, né? Eu, no meu caso, como sou cristã, eu acredito que é Deus, mas tem uhum. muita gente que fala que é o universo que ajuda, que quando você se movimenta, movimento gera movimento. Então, aquilo que você está em busca de você também. Então, dá o primeiro passo, sabe? Sim. Segue, fala. Ó, a minha verdadeira história, até com a própria faculdade, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu não tinha dinheiro. Mas eu fui lá e me inscrevi. E a coisa foi acontecendo, né? Deus dá os meios para você conseguir concluir, né? Exato. Então, assim, mas às vezes você precisa ter o Primeiro primeiro passo. passo, né? Para que a coisa Uhum. possa fluir, entendeu? Verdade. Em casos de conflitos, assim, entre colaboradores, como que você lidaria? Você já teve algum caso, assim, de ter que lidar com algum problema? Tanto pode ser da sua empresa ou então de algum cliente que pediu help. Na minha empresa, por enquanto, não, mas dentro dos meus clientes, bastante. É. É. Existe um setor chamado, um assunto chamado comunicação dentro das empresas. Ah, terrível, né? Que é Às bem. vezes até mesmo eu vejo muito do profissional com o cliente também, principalmente, né? Principalmente porque hoje em dia a gente tem essa questão de WhatsApp, aí manda mensagem, aí não entende, aí fala que você foi rude, né? Agora É, você tem que ter muito mais cuidado para como você fala, né? Para não ter uma dupla interpretação, exatamente, né? exatamente. Então, problemas entre colaboradores. Hum. Já presenciei alguns. Mas assim, a maioria das vezes o cliente ele me liga
Ele: "Rafa, eu não tô mais aguentando, eu não sei mais o que fazer com fulano e ciclano". E aí a minha reflexão sempre é: qual é a causa? Uhum. Porque às vezes eles estão brigando pelo copo, mas na verdade é porque um dia o outro pisou no pé do outro, entende? Uhum, entendi. Que acaba somando tudo aquilo ali e a pessoa explode no momento, Isso, né? isso. Então, e aí a cultura fala muito sobre isso dentro da empresa. Uhum. Quando normalmente existe muito desentendimento, é porque a cultura ela não está bem estabelecida. Porque eu acho que ninguém cria empresa para ter tumulto, É, com certeza né? não. Para ter desorganização, ter coisas que não estão ali congruentes. Então, já fica muito notório para mim a falta da cultura. E aí, depois, um segundo passo, que pode ser a dor de muitos aqui, Uhum. os liderados são reflexo do líder. Então, a gente precisa observar qual é o nosso comportamento em relação àquele desentendimento. Uhum. Ele foi causado por algo que eu dei exemplo, como você falou sobre a história, eu tiro os meus sapatos quando eu entro em casa, então todo mundo Uhum. tira. Será que você está falando para eles fazerem algo, mas você não está fazendo para dar exemplo? Ou você não está se posicionando para isso? Uhum. Porque quando a gente contrata alguém, a gente não contrata para ser babá de ninguém. Essa é a grande verdade. A gente quer que as coisas funcionem. Claro que no início ali a gente Se dá uma. orienta, depois as pessoas andam com os próprios pés. Exatamente. Então, quando há esse tipo de desentendimento, primeiro, causa. Uhum. Segundo, autorreflexão. É por minha causa? Será que fui eu que dei esse exemplo? Né? E aí, Uhum. o checkmate da história, quando se já está no nível muito alto, é careção. E aí? Como é que a gente vai Uhum. resolver? Isso aqui é uma empresa. Isso aqui não é Uhum. a casa da mãe Joana. Aí é o posicionamento do líder, né? Que é bem difícil, né? É muito difícil. É, exatamente. E aí, não tem jeito, você precisa se posicionar. Porque, afinal, o dono do negócio é você. É. Mas a gente quer terceirizar essa parte. É, se eu pudesse, passava para uma outra pessoa. Olha, todos os problemas você resolve aí, se Pois é. vira. E aí é aquela conversa assim, e tem que ser uma conversa bem pontual, Uhum. sabe? Olha, gente, eu entendo que vocês podem não se gostar. E tá tudo bem. Uhum. Mas aqui dentro vocês são profissionais, eu preciso que vocês aprendam a lidar. Uhum. E eu tô dando um prazo pra vocês se resolverem. Ninguém quer perder o emprego. É, né? Mas, e tem casos que acaba tendo que. Se a pessoa não entender o recado, vai chegar Aham. uma hora que não tem jeito, você vai acabar precisando desligar a pessoa. É, mas eu acredito que isso possa ser minimizado com a implantação de cultura Uhum. e com esses posicionamentos. Aos poucos as pessoas vão entendendo. Porque a tendência é, quando a gente não se posiciona, os colaboradores acharem que nós somos amigos. É, isso se mistura muito, né? Se mistura Bastante. bastante. Até é porque é difícil, né? Porque, assim, você tá lidando o tempo todo com aquela pessoa, né? Ou com aqueles colaboradores. Acaba que, muitas vezes, você acaba criando um pouco de vínculo, né? E como que você vai separar, né? E aí, quando você, às vezes, por exemplo, tem que dar alguma... Falar pra pessoa, você tem que fazer isso, isso, isso. Ou então, às vezes, ser um pouco mais firme e a pessoa fica assim, poxa, mas... não é meu amigo? Então, aí é o posicionamento. O posicionamento do líder. Eu costumo brincar que eu tenho chapéus. Uhum. Entendeu? Então, quando às vezes eu preciso falar assim, gente, agora o chapéu é de dono do negócio, tá? Eu tô falando aqui com vocês como chefe de vocês, a situação é essa, é pra dar. Entendeu? Toma ali tomando café, o meu chapéu é de pessoa legal, de pessoa amiga. Eu não preciso Uhum. ser uma pessoa dura, uma pessoa fria, uma pessoa que mantém Sim. a distância. Eu preciso apenas manter o meu posicionamento. Para quando eu estiver falando, e normalmente eu não falo de maneira rude, eu já busco baixar meu tom de voz, porque eu tenho Uhum. um tom de voz muito acentuado, então eu baixo meu tom de voz, tento fazer uma expressão, né, comunicar de uma maneira que eles se sintam acolhidos, mas que existe algo que precisa ser resolvido, né? Então é Uhum. muito mais da gente como gestor se desenvolver. E aí é por isso que a gente tem que estar sempre nessa busca de autoconhecimento, inteligência emocional, né? De livros que nos façam Uhum. refletir sobre isso, de troca, networking. Networking é maravilhoso para isso. É incrível, né? Porque você troca, aí você fala, eu posso usar isso. Né? Então, assim, às vezes é um bate-papo que você tem ali com alguém que vai dar aquela virada e você vai entender que se posicionar dentro do seu negócio não é dizer que você é chefe. Uhum. Não é dizer que você manda e precisa ser aquela pessoa rude. Não, você pode continuar sendo uma pessoa divertida, continuar sendo uma pessoa que tá ali, que tá brincando, mas que Uhum. existe uma ponte aqui entre você e eu.
A Uhum. gente vai ser colegas aqui, né? Ou talvez até amigos fora do trabalho, Sim, mas aqui dentro existe alguém que comanda e esse quem comanda é você. É isso que precisa ficar estabelecido, sim, com entendeu? certeza. E você falou sobre o seu método OKR na prática, né? Você pode explicar um pouquinho pra gente como que funciona isso, de onde que derivou isso também? Então vamos lá. OKRs são para nossa linguagem, né, que eu costumo Uhum. falar. Vamos trazer para nossa realidade. O que Sim, que é com OKR? certeza. OKR é uma metodologia aplicada para grandes empresas. Google, Nubank, Uhum. Apple, todas essas empresas elas usam OKRs. Aí eu me perguntei no dia que eu criei essa metodologia, por que não nós, que somos grandes empresas? A gente ainda não chegou lá, mas a gente está em busca Uhum. disso. Todo mundo, ou a maioria de nós que abrimos uma empresa, a gente busca crescer, a gente busca ser referência. Contanto que está lá na nossa visão, né? Ser referência disso, ser É, referência geralmente é sempre daquilo, assim, né? né? Ser reconhecida, né? Uhum. Alcançar tal coisa. Então a gente busca por algum. A gente tem uma visão daquilo que a gente deseja. Como que eu vou chegar até lá? A maioria dessas empresas, elas usaram as OKRs. E o que Uhum. que são OKRs? Objetivos de resultados chaves. Na prática é isso. Vou sempre exemplificar que fica mais fácil. Uhum. Então, eu tenho um objetivo. Qual é o objetivo da minha empresa? Quero aumentar o meu número de clientes para 100 clientes mês. Ok. Então, seu objetivo inicial é 100 clientes. Quais são os resultados que vão me garantir que eu cheguei a 100 clientes? Aí eu chego à conclusão de que hoje eu tenho 60 clientes, então quando eu aumentar 40 clientes, que são os resultados, eu vou ter chegado ao meu objetivo. Uhum. O que que eu preciso fazer para poder executar esses 40 clientes? A partir daqui eu tiro um plano de ação. Aí quais são os setores que estão incluídos aqui? Então, Marketing, por exemplo, né? marketing. O que que o marketing tem que fazer? Eles precisam me trazer 50 leads novos. Uhum. O que que Saber taxa de conversão também, né? aí é, É muito, é é então, minucioso isso. mas é quando você tem essas duas informações, eu consigo entender quem é que é responsável por esses objetivos. Qual é o setor? Uhum. Normalmente o marketing está enfiado em quase tudo, É, marketing é mas extremamente importante, né? vou te dar um outro exemplo que o marketing não está envolvido. Quero aumentar a minha lucratividade em 40%, porque hoje está em 20%. E eu quero chegar a 40%. Pode mexer no financeiro, né? Na precificação, talvez. Aí a gente vai mexer em precificação, a gente vai trazer estratégia, primeiro em financeiro, Uhum. para a gente entender a precificação. Aí a gente vai entender, além do financeiro, quais são as estratégias comerciais que estão envolvidas nisso. Uhum. Porque às vezes, dependendo do serviço que você está fazendo, é combo. Então, talvez é um combo que, se você fizer com outro tipo de serviço, aumenta a sua lucratividade e aí aumenta o seu ticket médio. Então, são várias contas financeiras Sim. que estão envolvidas para poder você depois criar um plano de marketing para poder botar aquilo para rodar. Uhum. Entendeu? Então, quando você fala de porcentagem de lucratividade, a gente fala sobre isso. Então, eu quis trazer a base dessa metodologia de coisas práticas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Uhum. E aí eu consigo metrificar, porque a OKR, o objetivo dela é trazer a métrica, é trazer a medida. Como que eu sei que eu alcancei esse resultado? Uhum. Porque muitas das vezes a gente escreve, principalmente início de ano, maravilhoso, né? Final de ano, Ai, início de ano. tantas metas, não. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer... Aí você coloca lá vários objetivos da sua vida. E aí? Mas como que você vai chegar ali, né? Ninguém Como é que eu sabe. vou ter certeza que eu cheguei ali? Ah, E o que que eu preciso fazer para poder executar? E eu vou te falar, na maioria das vezes são passos muito pequenos. uhum. Muito pequenos. Já encontrei, assim, coisas de que, às vezes, em um mês a gente alcançou a meta. Por quê? Porque a gente olhou. E o indicado é que a gente não tenha, ainda mais para nós que somos muito pequenos, ali entre 2 a 3 OKRs, no máximo. Faz ela Uhum. trimestral, para você conseguir fazer esse acompanhamento. Uhum. Então, hoje, dentro da metodologia, existem os templates para acompanhamento, para a gente conseguir metrificar, para a gente conseguir construir objetivos sólidos. Porque muitas das vezes é mais ou menos assim: eu quero viajar, mas você quer viajar para onde, Senhor? Eu quero ser uma grande empresa, mas você quer ser uma grande empresa para onde? Porque o seu grande Uhum. empresa pode ser diferente do meu grande empresa. Uhum. Eu quero que minha empresa fature.
Tá, mas fature quanto? Quanto? Né? Então, assim, as pessoas precisam entender que dentro dessa metodologia você consegue ver, ter clareza sobre aquilo que você quer alcançar. Esse é o maior objetivo da metodologia. Uhum. Eu trouxe a metodologia de grandes empresas que têm resultados com essa metodologia para uma linguagem hoje dentro da realidade dos nossos empreendedores, das pessoas que ainda são pequenas e médias empresas, para que elas se tornem grandes empresas de maneira mais rápida. Porque Uhum. a neurociência já explica isso. Onde a gente foca, a gente expande. Sim. E aí, quando eu tenho essa metodologia OKR, eu paro de apagar incêndio. É. E quando você fala de OKR, né? Se você fosse eleger Hum, uma OKR que seria, sei lá, algo que fosse muito importante para fazer numa empresa, sei lá, quero aumentar meu faturamento, sei lá, dobrar esse ano, uhum. né? E eu sei que eu tenho potencial para dobrar. O que você implementaria de repente para poder chegar nisso aí, para você pensando em pequenos e médios empreendedores, né? Porque uma grande Uhum. empresa é muito mais fácil de pensar nesse sentido, né? Mas para pequenos e médios empreendedores, o que você pensaria assim de uma OKR que como que você alcançaria isso? É. Como você planejaria? Entende o que eu quero dizer? Vou dar algumas dicas aqui, porque Tá. eu entendi a sua Ah, eu quero pergunta. saber de dicas, né? A gente tá aqui para isso. É, montar o OKR é simples, né? Como você falou assim, Rafa, eu quero aumentar o meu faturamento, eu quero dobrar meu faturamento. Uhum. Eu sei que eu vou dobrar meu faturamento quando eu chegar. Vamos lá. Meu faturamento é 50 mil por 50 mês. mil. Eu quero chegar a E eu 100. quero chegar a 100. Uhum. Ótimo. Quando que você vai ter certeza que você chegou a 100? Quando você dobrar para 50. Uhum. Então você consegue já ali, a partir disso, metrificar. E aí você precisa buscar as ações que vão te levar a esses 50% a mais. Onde é que você. Aí agora eu vou trabalhar aqui na Uhum. prática com você, Sim. tá? Vamos supor que você é essa empresa, que você tem 50 e que você quer chegar a 100. Uhum. O que você precisa fazer para poder alcançar esses outros 50 mil? Acho que muitas coisas, né? Me cita algumas. De repente, eu posso aumentar o valor de algum. Mudar essa questão da precificação, né? Aumentar um pouquinho, né? Para ter uma margem de lucro maior, né? De cada procedimento. Talvez os que mais saem. Ou talvez pensar em planos de ação voltados para procedimentos que eu tenho mais alta lucratividade, não Uhum. necessariamente em questão de margem de lucro, mas que o valor absoluto seja alto, né? Aham, aham. E talvez marketing também, trabalhar Uhum. com tráfego pago, sabendo a questão de olha só, você tá puxando isso pra mim. Mas a ideia é essa, sabe por quê? Porque as pessoas precisam entender a prática. Lembra que eu falei que o metodologia é Aham, um método sim. OKR na prática? A prática é essa. Agora vamos lá. Você falou para mim que você quer aumentar em 50 a mais o seu faturamento, não foi nem a sua lucratividade. Sim. Quantos clientes que você tem na sua base? Na minha agenda? Isso, no seu E olha, acho que é cadastro. muita coisa. Vou botar os 500. Uns Acho que tem muita 500. gente. Quanto que hoje estão ativos? Ai, agora tem que dar uma Vamos olhada. supor, 200. Vamos botar 200. Bota 200 aí, 200. tá, ok. Onde é que estão os 300? Aí eu tenho que fazer contato com esses 300? Remarketing. Remarketing. Produto novo. Mas, inclusive, eu sempre acompanho muitos podcasts, né? Principalmente essa parte de Uhum. negócios. E eu gosto muito. Eu acho que foi, não sei se foi o Conrado que falou isso. Foi o Conrado. Inclusive, já fiz curso com ele e adorei. Sim. Amo o Conrado. E ele estava falando realmente que era muito mais fácil você converter quem já é seu cliente, quem já te conhece, do que você buscar novos clientes. Do que, às vezes, você gastar em marketing, investir em dinheiro, fazer um tráfego pago. Mais fácil você entrar em contato com o cliente que você tem já no seu banco de dados, E né? aí, por que eu tô falando do remarketing? Quando a gente fala de aumentar faturamento, a primeira coisa que a gente precisa olhar não é para fora. Uhum, E é esse o pulo do gato da gestão. A gestão ela faz você olhar para dentro, sim. antes de olhar para fora. Quando você olha para dentro, você vai ver exatamente essa pergunta que você teve várias ideias, mas nada para Sim, dentro. agora que você me abriu os olhos, Em- realmente, eu já fiz isso também. Exato. Então, quando Muito. você olha para dentro, você pensa em lançar
Cara, vou fazer. Você vai fazer. E eu vou falar, você vai fazer a mesma coisa de sempre. Você vai dar só uma embalagem nova. Porque Uhum. isso aí é o que o mercado faz. Eu não tô. É, Sim. é simplesmente porque você trouxe um exemplo, né? Até da sobrancelha que eu te falei. Eu estou usando uma pinça agora que veio lá da Tailândia. Essa pinça é mágica. Essa pinça é mágica, ela não deixa você sentir dor. Aí até eu vou, porque eu sinto uma dor É, absurda fazendo sobrancelha. Aí eu vou nessa. você tá entendendo? Então, assim, quando você traz algo muito diferente, assim, uma coisinha muito Aham. pequena diferente, você desde atender a cadeira assim, você agora vai atender assado, então você agora é um método X, Uhum. né? Por conta disso, você tá fazendo a mesma coisa, você trouxe uma inovação, você trouxe uma forma nova de dizer, de comunicar aquilo pro Sim. seu cliente. E você vai fazer um remarketing com aquele cliente. Sabe o que você me lembrou agora? Porque eu desenvolvi um método dentro da parte da tricologia, que é um método que a gente trabalha numa forma. Não é necessariamente, por exemplo, porque existem alguns tratamentos que é um passo a passo a seguir, Uhum. né? Você faz um protocolo exatamente igual com todas as pessoas. Uhum. Mas quando eu criei esse método que é Regenera Ré, né? Eu pensei em questão de gerar um raciocínio clínico, né? Um Uhum. modelo de raciocínio clínico para que eu consiga fazer um plano de ação, um plano de tratamento específico para o meu paciente, tanto em consultório quanto em home care. E aí eu coloco lá na minha bio, realmente, porque eu gerei essa metodologia, com todo o meu embasamento, né, científico, da minha vivência. E hoje, sabe o que é engraçado? Que os pacientes perguntam: você tá usando o método Regenera Ré em mim? Aí eu falei: estou. Na verdade, eu uso em todos, porque na verdade é uma maneira de gerar um raciocínio clínico. E eu sei qual que é o passo a passo a seguir para poder montar um plano de ação específico para cada paciente e trabalhar cada Olha disfunção, aí, olha né? aí. É E aí, engraçado isso, né? e aí é o que eu tô falando pra você. Então você tem algo novo, algo feito exclusivamente por você e que talvez muitos dos seus pacientes não lembrem mais ou nunca fizeram. É. E eles estão ali na sua base esperando você. Sabe por quê? O Uhum. mercado, ele é muito sujo. É, Ponto. É eu entendo, competitivo sim. e tá tudo bem, E tem cada um muita gente que trabalha. joga abaixo, né? Cada um trabalha da forma como quer, né? Na sua lealdade ou não, enfim. E aí, se você consegue tá, qual é o grande lance hoje? Qual é o grande diferencial hoje? Você tem que estar na cabeça do seu cliente. Sim. Então, se eu tenho uma base com 500 clientes, eles têm que estar lembrando de mim o tempo inteiro. Seja pela roupa Uhum. que você veste, seja pelo produto que você fornece, seja pelo seu atendimento. Hoje, o que faz eu ser atendida pela Andréia do que pela Ana? Uhum. Cara, porque lá na Andréia, quando eu vou, eu amo chegar lá naquele espaço. Poxa, tem um ambiente tão gostoso, tem um cheirinho, tem um bolinho de laranja, tem Aí não um sei o quê. cafezinho, né? É a experiência do Uhum. cliente. E aí, você fica marcado. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui num dentista semana passada, semana retrasada, antes do carnaval. E quando eu cheguei, foi uma experiência no cliente que eu nunca tinha vivido na minha vida. Eu entrei, Dentista? o consultório não tinha cheiro Uhum. de dentista, né? Porque todo consultório tem, né? É, que é Tinha, específico, porque né? tinha um Parece daquela maquininha, né? Acho que tinha é. um aromatizador, um Uhum. ambiente, um visual maravilhoso. Aí eu me sentei. Primeiro que eu tive todo um diagnóstico sentada conversando, depois eu Uhum. sentei na cadeira. Quando eu sentei na cadeira, eles vieram. Gente, sem brincadeira. Eu respondi um questionário antes. Aham. E ali naqueles questionários eu percebi que eles descobriram o meu perfil comportamental. Per- Jura? Juro, perfil comportamental, Hum. gosto de. Já pega a dica aí, hein? É, já vou pegar. Eu também já tô pegando aqui, Ó, já tô. pega a dica. Ah. Perfil comportamental, qual era o meu gosto, Uhum. do que eu gostava de ouvir. Ah, isso já me falaram também. Fizeram várias perguntas assim. Aham. Quando eu cheguei no ambiente, Tava tocando o a música que ambiente você estava gosta, com cheiro que preparado você para gosta. mim. Na hora que eu sentei na cadeira, a menina veio, a ABC dele, com uma mantinha. Você tem noção disso? Nossa. Eu deitei na cadeira, botei eu só não coloquei fone de ouvido porque a gente estava conversando, mas a ideia era colocar o fone de ouvido para eu Aham. ouvir a minha música enquanto eu estava sendo atendida. Olha. Quando eu terminei meu atendimento, eu falei: dá para fechar tudo e deixar aqui mais uns 10 minutinhos? Só pra descansar um pouquinho, Você né? acha que eu não quero voltar Curtir. nesse dentista? Com certeza, né? Experiência. É. E vou te falar, não é o valor que vai mudar a minha decisão. Porque eu comprei a ideia. Tá, e sem contar que quando você é bem tratado em qualquer lugar, você já
Assim, porque convenhamos que muitos lugares não sabem lidar com o cliente, né? Hum. É muito complicado. E assim, você falar do dentista em si, porque geralmente as pessoas têm muito medo de dentista. Já vai com medo. E aí Sim. você cria todo um ambiente, uma experiência Esse que foi o objetivo deles, que traz um conforto. foi extremamente importante. Então, assim, o que me faz Uhum, estar num lugar ou estar em outro sendo atendido, porque porque primeiro eu deixei uma grande marca uhum, e depois eu sou lembrado toda hora daquela marca. Toda hora eu sou sim. lembrada, toda hora eu sou lembrada. Eu não vou trocar, eu não vou esquecer. Porque senão eu vou passar na rua e eu vou ver uma propaganda que vai me pegar. Se você Uhum. não pegar ele, alguém vai pegar. Então você tem que estar sempre na frente. E o remarketing é a maior ferramenta que você tem para aumentar o seu faturamento. Nem falei de outros, falei só disso. Remarketing. É. E se, por exemplo, como que você faria esse remarketing? Eu vou te dar, eu vou Ó, criar uma ela história hoje aqui. tá querendo me sugar tudo, eu tô Eu sentindo quero, isso. por exemplo, aqui, eu também passo por algumas questões que Uhum, eu vou aproveitar você aqui, né? uhum, Você, porque hoje em dia é muito difícil você ligar para cliente, né? Porque hoje em sim. dia, assim, sinceramente, eu, por exemplo, se alguém me ligar, eu ver que não conheço o número, nem Não atendo. atendo. Nem atendo, vai ficar tocando. Aí, por exemplo, você quer entrar em contato com esse cliente, né? Que já está há muito tempo sem vir e tal. Como que você faz isso, esse contato? Porque o que a gente tem feito mais é pro WhatsApp, né? Mas Sim. o que acontece? Muita gente nem responde. Aí, às vezes, você manda mensagem. Também questão de correria do dia a dia, né? Quantas É, vezes você manda mensagem para ele? Aí, às vezes, a gente faz. Porque, na verdade, o que acontece? A gente aprendeu, né? No dia a dia, né? A gente vai aprendendo, faz uma mentoria aqui, outra ali. Sim. E o que a gente aprendeu a fazer é montar alguns scripts. É Uhum. claro que a gente se adequa dependendo do que a gente está falando com o paciente, né? Mas. Geralmente a gente entra em contato algumas vezes, assim, sei lá, É, umas 3 vezes. é. Aí a gente está falando de processo de vendas, tá? A gente Uhum, está falando de processos. Quando você estabelece um processo de vendas, você tem que ter o script, fato, sim. mas tem que ser uma coisa que encaixe na outra. Uhum. Porque eu cheguei a comentar isso no Instagram, eu recebi uma abordagem no Instagram e eu não respondi. Porque eu falei, é mais um robô vendendo para mim. É uma coisa muito Ponto. aleatória, né? Eu acho que. Sabe o que acontece às vezes? Quando a pessoa já vem com o script pronto pra mim, isso principalmente o pessoal do marketing. Eu recebo muita mensagem, praticamente todos os dias recebo mensagem de alguém de marketing, Uhum, pra poder vender alguma coisa pra mim. uhum. Só que aquela mensagem muito pronta. Aí eu olho assim, manda pra todo mundo. Às vezes, quando a pessoa manda oi, tudo bem? Aí eu respondo. Aí eu vou te fazer uma pergunta: qual é a técnica que você está usando com o seu cliente? Às vezes assim, na verdade agora é a Aline que É, faz, sim. né? Mas eu que monto muitas coisas dos scripts também para a gente poder ir testando o que que Porque funciona. assim, não dá para padronizar. Você tem que ter um processo. Uhum, Alguns padrões precisam existir e outros não dá. sim. Dependendo do cliente, dependendo do perfil do cliente, né? Dependendo de quanto tempo ele não vem na sua clínica, né? Tudo isso, quando você tem um Uhum, CRM, ele consegue te demonstrar exatamente. Quando você tem sim. o cadastro do cliente, ele consegue te demonstrar. E aí você consegue categorizar o processo de cada tipo de cliente em que estágio ele está. Uhum, Né? Dá um pouquinho de trabalho no início? Dá, mas depois dá. aquilo fica fluido, A gente né? tem o CRM. Além disso, e-mail. Muitas pessoas. Rafa, mas você recebe. Qual é a intenção do e-mail? Ela pode não ler, mas ela Uhum, vai saber que você está fazendo um contato com ela. uhum, Ela vai ler lá, vai receber a notificação no celular, uhum. e-mail de fulano de tal. Eu Entendeu? acho que até uma mensagem de aniversário já faz lembrar, Sim, muito. né? Você mandar um É, feliz aniversário. e ó, hoje, com a IA, que é uma ferramenta que Uhum, não sai mais das nossas vidas, gente, grava um áudio com a sua voz. Seja mais intimista, uhum, entende? Então, assim, a voz é sua, quem trabalha é ela, mas a voz é sua. Contanto aham, que um dos meus mentores estava me mandando, aí a menina do comercial dele veio falar comigo, eu falei uhum. assim, você pode me tirar da lista de transmissão? Porque eu tava recebendo o áudio dele, aí o que que Aham, acontece? Eu tava achando que era ele que tava falando comigo. Aí eu sim. clicava, falei, meu Deus do céu, a voz dele, parece que ele tá falando com você. E hoje a IA faz isso. Só que fica muito mais humanizada, não fica aquele negócio robótico, sabe?
Uhum. E aí, o que eu ia te falar sobre isso? Essa abordagem que eu recebi no Instagram, que eu não respondi, era um padrão. Eu não Uhum. respondi. Aí a menina foi e me abordou. Oi, Rafa, não sei se você conseguiu ver a mensagem que eu te mandei, mas quando você puder me dar uma resposta. Uhum. Aí eu fui e gravei um áudio pra ela. Eu falei, então, você me desculpa, eu não te respondi porque eu achei que fosse um robô. Ela a Nossa. maioria das pessoas acham isso. Então, assim, você pode enviar as mensagens automáticas, mas busque tendo um pouco de personalização com o seu cliente. É Uhum. claro que quando você tem muitos leads, muitas pessoas para prospectar ou muitos remarketings, né, clientes para remarketing para fazer, isso pode te dar um pouco de trabalho. Aí é bom que você tenha uma equipe para isso. Uhum. Mas o trabalho humanizado nunca vai substituir. Nunca. Você pode ter a IA que você quiser, mas a IA, ela faz a humanização faz total diferença. Mas aí você diz assim, porque a gente já pensou também principalmente em questão de, às vezes, explicar procedimento, né? Aí, muitas vezes, tem uma questão técnica, né, que a Aline tem um limite ali. Uhum. Ela não é o profissional que vai fazer. Então, tem algumas perguntas que eles fazem que, às vezes, é muito específica que eu preciso responder. Aí, eu geralmente gravo áudio, mando para a Aline respondendo e ela repassa para o cliente, Cliente. né? Mas a gente já até pensou em, por exemplo, deixar o áudio ali, né? Mas como Sim, que. Aí eu fiquei pensando, a Aline falou que ia dar um jeito. Mas eu fiquei pensando, mas como que eu vou organizar esses áudios para mandar o áudio em certo, sabe? pastas. Em pastas, no Drive. Ou em É. algum sistema, ele já deixa Aí ali, só ela arrasta ali só o arrasta áudio. isso aí. Entendi. Existem hoje muitas ferramentas que te ajudam a fazer isso. E eu vou te falar que a melhor maneira de você fazer o remarketing para ele te dar retorno é você começar a fazer ele desde quando o cliente saiu da primeira vez do seu consultório. Uhum. Ele saiu no dia seguinte, ele tem que receber uma mensagem. Perguntando como foi, O dar um pós-venda. feedback pós-venda. Aí o pós-venda, ele já cai no filtro do. Ó, eu tô dando Pô, tem eu tô muita dando ouro coisa. aqui, Não, hein? tem muita coisa aí. Isso aí é bom, É, isso aí é bom. ó, quando você faz um CRM, sem controle no CRM, seu cliente sai Hum, da parte de ganho, né, negócio fechado, sim. e ele passa pro CRM de pós-venda. Ele vai passar pelo CRM de pós-venda e ele vai vir pro de remarketing. Uhum. Não, desculpa. O pós-venda é venda, pós-venda. Nesse pós-venda, você tem a oportunidade de vender mais para ele. O Sim. grande segredo de você ter o pós-venda é que ali você faz um upsell. Uhum. Ali você oferece algo a mais, ali você diz que tem uma O campanha, upsell é você oferecer algo a algo mais, mais, para que tá? ele volte. Uhum. Porque assim, todo o seu serviço, ele tem um tempo. A pessoa Uhum. precisa voltar para fazer uma manutenção. Então, se a pessoa ela fez Sim. no lábio, ela pode voltar para fazer no olho, É. né? Tô Até dando um porque a gente exemplo. tem no histórico do paciente as queixas que ele tem, Exato, e pelas queixas você sabe mais ou menos o que você pode oferecer, exato. com o tempo. Então, quando ele desce pro próximo, seu próximo funil, era essa palavra que eu estava tentando lembrar. Pro seu próximo funil, você tem um controle do que está acontecendo. Você sabe que ele saiu da venda, ele no dia Uhum, seguinte, quando ele vai pro funil do pós-venda, ele tem que receber uma mensagem no dia seguinte. Daqui a 3 dias, ele tem que receber outra mensagem. Sabe o que o cliente está sentindo? Cuidado. uhum, Ele não está se sentindo só mais um número. E é isso que faz a gente voltar. E aí tá, você não conseguiu fazer um upsell com ele? Tudo bem. uhum. Você põe ele lá pro remarketing. Conseguiu fazer um upsell? Ou, enfim, qual é o outro funil de vendas que você pode ter depois desse? Recompra, dependendo do serviço Uhum. ou o produto que você vende. Seu cliente fez o lábio, daqui a quanto tempo ele tem que voltar? Aí vai depender. Bota aí 6 meses. seis Seis meses. meses para Em colocar. 5 meses você pode mandar mensagens para ele. Mas isso Lembrando ele que aí, ele precisa voltar a fazer o procedimento. você colocaria isso automático, né? O Sim. Não, o problema CRM ele te ajuda no automático, ele te no lembra automático. o que é o CRM. Ele é o Uhum, funil de vendas que te diz quais são as tarefas que você tem que fazer naquele dia. Para uhum. você não esquecer, porque se tiver que ficar na É, cabeça já era. a gente tem trabalhado com CRM, mas eu vou te falar que é muita coisa ali para eu entender. A gente ainda tá ainda aos poucos, Contrata né? alguém que cadastre e faça o seu CRM rodar e te ensine. Você vai É, levar menos tempo. verdade. E é E é importantíssimo, né? importantíssimo, porque o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que seus clientes nunca saiam da sua base. Ou ele vai estar Uhum, recomprando, ou ele vai estar fazendo um upsell, ou ele vai uhum. estar tendo remarketing ali, ó, toda hora.
Uma hora o remarketing cai. Assim, é uma hora a pessoa que tá ali, né, os seus clientes que estão esquecidos, você vai Sim. tanto lembrar, tanto lembrar, tanto lembrar, das duas uma, ou ele vai te bloquear, Não aguento mais você. ou ele vai falar, cara, eu tô precisando resolver isso aqui. Caramba, a André me mandou mensagem hoje. É porque é o que eu falo sempre, né? Às vezes, é que nem, por exemplo, eh, lá em casa, de vez em quando vai a menina para poder limpar. Uhum. Só que às vezes eu esqueço de chamar ela. Aí ela já sempre me manda mensagem. E aí, vai precisar de uma faxina e tal? Tava lembrando de você esses dias, esqueci de marcar. Vamos marcar? Aí a gente marca, sei lá, no dia seguinte, outro dia, e Por quê? Porque ela tem o histórico dela, então ela sabe que a cada 15 dias você aham, faz. Se você não ligou, opa, tá na hora de eu lembrar ela. é, porque E, a gente com, esquece mesmo, e esquece. como eu gosto de ser lembrada, porque eu esqueço. Uhum. Se não tiver na agenda, eu passo. Até porque às vezes é uma necessidade. Por exemplo, eu ter que a gente que trabalha o tempo todo, né? A gente não consegue fazer uma faxina assim tão É, intensa em casa. A gente a mantém gente ela mantém. limpinha e tal, organizada, mas aquela limpeza mais intensa é uma pessoa que é Você é especialista naquilo ali. especialista nisso. Exato. Aí a gente contrata justamente para poder manter o ambiente mais limpo, né? Exato. E tem que ter uma frequência, isso é uma necessidade. E aí, se você esquece, aí você fala, ai meu Deus, vou dar um exemplo meu, pessoal. Ah, O meu carro tava imundo, imundo. ah. E eu entrava no carro falando, meu Deus do céu, preciso lavar esse carro. Meu Deus do céu, preciso lavar esse carro. Esquecia. Esqueci, tinha milhões de coisas pra fazer, Uhum, vai atender cliente, até a hora que eu falei assim, não dá mais, agora eu preciso ir. Mas eu juro pra você que se eu tivesse uma pessoa que me mandasse uma mensagem, ei, Rafa, tá precisando lavar seu carro? Eu ia falar assim, que horas que você vem buscar? aham. Ia ser mais rápido. Ia ser mais rápido e vou te falar, eu ia pagar. Uhum, Porque o tempo que eu levo pra poder levar no lava-jato, pra poder, né? Aí eu tenho que deixar, tenho que voltar, e depois tenho que voltar pra poder pegar e não sei o quê. Aí eu ia falar, querido, quanto é que você cobra pra vir buscar? uhum, Você tá otimizando meu tempo. uhum, Gente, todo mundo fala, tempo é dinheiro. Então, eu vou lavar o carro para poder economizar o tempo, eu vou lá levar não sei o quê para economizar meu dinheiro, ou eu vou pagar a mais para alguém porque o tempo que eu levaria para fazer todo esse trâmite, eu estou investindo no meu negócio, eu estou atendendo um e ganhando cliente, eu estou mais. gerando dinheiro, Gerando dinheiro. Certeza. né? Isso é também a gestão. A gestão ela está incluída em todos os detalhes, Uhum, né? Eu ia falar algo que eu acho que é importante, só que eu esqueci, porque às vezes acontece. Mas quando a gente fala de gestão, o maior desafio dela não são estabelecer as estratégias, não são criar os processos. Porque é o que eu costumo falar. Hoje, com a uhum, IA, você manda a IA criar o processo, ela vai criar. uhum, Né? Óbvio que se você tiver o mínimo de entendimento sobre aquilo. Mas qual é o maior desafio disso tudo? É a gente entender o nosso papel e o nosso lugar. uhum, Rafa, o que você está querendo dizer? O maior desafio das empresas hoje é o líder ter essa cabeça de gestor. É o dono da empresa entender que é ele que precisa comandar, que é ele que precisa governar, que é ele que precisa manter, que ele precisa gerir aquilo literalmente. Ai, não, eu preciso contratar uma pessoa. Não. Você precisa aprender a fazer para você depois contratar, sim. né? Tem muita gente que fala assim: Ah, Rafa, como é que hoje você trabalha? Eu trabalho como em qualquer empresa. Eu começo trabalhando 8 horas da manhã, vou até às 17. Tem dia que Uhum, eu começo meio-dia, vou até às 8. Eu tenho essa flexibilidade. uhum, Mas eu hoje já não trabalho mais de noite. Um período, sim. Só que eu entendi que para poder eu ter essa vida que eu acho que a maioria de nós quer, né? Ter um pouco mais de liberdade, usufruir um pouco daquilo que a gente fez, foi aplicando a gestão. Se eu não tivesse entendimento do dinheiro que entra, se eu não tivesse entendimento dos processos que acontecem. Por quê? Porque quando dá um resultado errado, eu vou perguntando: fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Porque tem um processo. para verificar se teve algum erro ali no Aí, meio, né? não. Eu falei, então, não é que não deu certo, simplesmente você não fez essa parte. Uhum, Para quê? Para que eu consiga usufruir do que eu plantei. Que eu consiga viajar, consiga passar o fim de semana. Tanto que eu brinquei, eu sempre falo com os meus clientes e falo: olha, eu tiro férias quando todo mundo está trabalhando. Minhas férias estão marcadas para final de abril e início de maio. uhum. Tá todo mundo trabalhando, eu vou viajar. Vou tirar 20 dias de férias. Aproveita que tá em baixa temporada, né? Mas é pensando nisso, eu pago mais barato. Aham, Não tenho tumulto na cidade que eu vou, né? Tenho disponibilidade para poder passear, não sei o quê. Mas por que que hoje eu faço isso? Porque eu paguei o preço para ter a gestão.
Eu paguei o preço de assumir o comando do meu Uhum. negócio e falar, cara, se eu não arrumar isso aqui, quem vai arrumar? Eu posso contratar o cara mais expert, eu posso contratar um CEO de uma empresa. Sim. Mas se eu não falar para ele como que eu quero e o que eu quero, ele não vai fazer. Então não terceirize a gestão. Contrate, sim, se for necessário. Se você não sabe Uhum. aplicar, contrate alguém, busque informação, estude e aplique. Assista podcast. Assista podcast. Eu costumo falar que tem uma trilogia que sempre funciona, né? Que é livro, vídeo, curso. Uhum. Filho, livro, vídeo, curso, que aí no vídeo está incluído podcast, etc e tal. Sim, Hoje a gente tem uma gama de infinita de conhecimento, tem. Acessível, sem custo. sem Então custo. você consegue ter acesso a muito conhecimento que você não teria. E você acaba tendo, se você seguir aquilo ali, você acaba tendo resultado, Sim, né? sim, tem. Eu posso te afirmar que tem. Eu falo para você que, assim, uma das meus maiores clientes que teve mais desafios foi exatamente a cliente que só queria terceirizar. Até o Uhum. dia que eu virei e falei assim para ela: você quer ter o resultado da sua gestão? Assume seu papel. Ela me olhou assim, eu falei assim, cara, não adianta, você está tentando terceirizar desde a hora que eu entrei aqui. Ou você aprende a fazer, para depois de você terceirizar, ou você nunca vai passar dessa fase. Uhum. E às vezes eu preciso ser um pouco dura com o meu cliente, porque eu não quero o dinheiro do meu cliente, eu quero o resultado dele. Mas você acredita que o empresário, ele precisa, na verdade, entender de toda a dinâmica da empresa para depois terceirizar, é isso? Ele precisa ter noção de tudo. Porque assim, como que você vai delegar algo que você não conhece? É, até porque você não sabe se tá fazendo certo, se tá fazendo errado. Medir aquilo ali, né? Questão de qualidade, Você pode até realmente. contratar uma pessoa, mas que você faça junto com ela até moldar. Porque eu já tive essa Uhum, experiência de contratar uma pessoa e falar assim: olha, isso é um cargo novo na empresa, a gente nunca teve, e a gente vai moldar junto, né? Era uma uhum, pessoa mais sim. madura, era um cargo um pouco mais de responsabilidade, e a gente moldou ele junto. Ok. E ele começou a andar sozinho quando a gente estabeleceu o que precisava ser feito. Sim. Agora, contratar sem saber o que, que você vai estabelecer para aquela pessoa, sem saber o que, que você vai delegar, o que, que você vai cobrar, porque não é simplesmente chegar lá e toma. Você tem que dar e você tem que receber, porque senão é delargar. Você só De manda a pessoa. largar, essa é ótima. Delarga, vai lá, se vira aí. Aí passou 2 semanas. Ah, mas eu tinha pedido um relatório. Ele não me entregou. Mas tu deu prazo para ele te entregar? É, tem que dar prazo também. Entendeu? Então, assim, Aham, aí você manda uma mensagem e eu falo: ah, não, esqueci. Óbvio. Ficou delargado, não deu prazo. sim. Então, monta o mínimo ali. Até a questão é assim, não somente depois que se delega, né? Você tem que ficar monitorando para ver se as coisas estão caminhando da forma que tem que ser, né? Quando eu costumo muito falar nas minhas redes sociais, que é: pare de apagar incêndio. Que você acorda para apagar incêndio ou para fazer o seu negócio crescer. Quando eu falo isso, é justamente nesse sentido. É toda hora um funcionário vir te perguntar o que precisa ser feito, ou você poder sentar em paz e poder criar as estratégias de como a gente estava discutindo aqui para você crescer. Uhum. Você está o tempo todo ali orientando e não sei o quê, não faz assim, não faz assim, não sei o quê. Isso não é vida. Não é? Aí você vai para casa, você fecha a empresa, você vai para casa e o telefone continua. É cliente falando, não sei o que falando, não sei o que. Aí, gente, a gente vive. Você precisa ir no cinema, você precisa viajar, você precisa curtir a sua família. Precisa haver um equilíbrio, né? Eu não gosto nem de usar a palavra do equilíbrio, mas uma equalização da sua vida, Uhum. né? Principalmente para a gente que empreende, porque senão a gente passa dia e noite trabalhando. Aí perde saúde, aí depois você perde saúde, não tem como trabalhar, aí faz o quê? Exato. É difícil, né, ter tentar equilibrar todas essas coisas, todos esses setores da nossa vida, né? Principalmente quando a gente é empreendedor e começa ali de baixo e tendo que lidar com tantas outras coisas, né? E a gente sabe que não é só a empresa em si, né? Que vai ter várias coisas para a gente lidar, mas também a nossa questão familiar, pessoal, né? O que a gente gosta de fazer, porque a gente precisa Sim. ter tempo pra gente também, né? E pra gente não adoecer, né? E até porque, cara, meu sonho sempre foi ter uma empresa, sempre foi ter o CNPJ. Ok, mas não esqueça do sonho que você. Porque por detrás de um CNPJ existe um CPF.
É. Se você não cuidar de você, o CNPJ não vai para frente. Então, hoje, o que que eu, por exemplo, não abro mão? Cara, de manhã é meu exercício físico. Então, você só se exercita de manhã? Não, tem dia que eu flexibilizo, vou à noite. Não gosto Uhum. muito, mas eu priorizo fazer. Eu não abro mão. Em última instância, ok, não vou. Mas hoje eu priorizo cuidar de mim, eu priorizo cuidar da minha sobrancelha, de fazer Sim, uma unha, de comprar uma roupa nova, de sair com os meus amigos. Precisa haver essa equalização, sim. porque senão você vira escravo do seu negócio. É. Aí você para assim, meu Deus, eu abri o negócio para poder ter um pouco mais de liberdade, mas eu não consigo sair daqui. É, e aí o pessoal acha que, porque você é empresário, você faz seu horário, não sei o que e tal. E não é bem assim também, né? Às vezes você fica tão preso, né? E até para você sair dessa situação de você ter que estar o tempo todo trabalhando, dando assistência, fazendo aquilo e tal. Eu acho até que tem um momento nesse início, que acaba sendo um pouco assim, não tem muito Sim, para onde não, fugir. não Mas a tem. gente tem que buscar sair um pouco dessa, né? É, eu costumo falar que assim, existe o preço a se pagar e ele precisa ser pago, porque Sim. senão você não sobe para o próximo nível. Porque ninguém nasceu empreendendo e ninguém nasceu rico para empreender, ou pelo menos a maioria das pessoas. É. Porque quando você tem dinheiro, você paga as pessoas, você É mais contrata, fácil fica de mais você fácil. investir, né? Você Fazer. investe em marketing, investe em um monte de coisa e as coisas funcionam. Às vezes não, né? Às vezes até com dinheiro não funciona, É, porque você não buscou conhecimento o suficiente é. para poder Mas caminhar, vamos né? falar do exemplo de uma pessoa que tem conhecimento e que ela tem dinheiro. Que tem um mínimo, Tem né? um mínimo de dinheiro, ela Aham. vai conseguir ali fluir mais fácil. Mas quando não, que você ainda está na fase do equipe, o preço, você vai passar a noite estudando, você vai passar dias saindo mais tarde, Uhum. chegando mais cedo, final de semana você vai estar em curso, vai estar em treinamento, você vai estar literalmente imerso naquele período. Só que Uhum. você precisa estabelecer, vou puxar minha sardinha, uma OKR. Uhum. Você precisa estabelecer um objetivo. Você precisa saber, cara, eu vou estudar, eu vou emergir durante um ano. É, estabelecer tempo também, né? É meta. Você precisa estabelecer ali, ó. Por um ano eu vou ficar fazendo isso aqui, vou ficar louco, vão me chamar pra sair, eu vou dizer que não vou, tá? Você vai Mas passar é aquele só período. por um período. Mas é um período. E aí, depois desse período, eu preciso começar. Aí eu vou contratar. Daqui a um ano eu vou ter dinheiro suficiente para poder contratar fulano, para poder. Aí você precisa estabelecer, Uhum. precisa trazer essa clareza. Porque senão você entra nesse ciclo vicioso. E a maioria dos empresários hoje que eu conheço, eles têm. A maior dificuldade deles é sair desse ciclo. Uhum. Que ele já tem funcionários, já tem colaborador, já tem pessoas, já tem gente de confiança trabalhando com eles, com cargos de confiança, mas eles não saem desse ciclo da corrida dos ratos. A única diferença é que ele saiu da corrida dos ratos do CLT para poder ser de um CNPJ. Uhum. Por quê? Porque ele acha que ele vai conseguir resolver o problema da empresa dele num dia e não vai. Porque a empresa, meu amigo, deixa eu contar um negócio, tem sempre problema. Sempre vai ter. A gente vai ter que solucionar esses problemas. Rafa, então você não tem problema na sua empresa? Claro que tem, Vai né? vendo, tem o tempo todo. Tem Aham. dias que eu saio mais tarde, tem dias que eu saio mais tarde. E tá tudo bem. É o Uhum. preço que a gente paga. Entendeu? Sim. Mas você precisa entender que é você quem precisa mudar. Cara, chegou a hora. Eu preciso dar atenção para os meus filhos. Desliga o computador. Caramba, mas tem tanta coisa para resolver. Mas eu não vou conseguir resolver. Já são 6 horas da noite. Não vou conseguir resolver. Às vezes a cabeça não tá nem pensando mais direito, Você não vai você ser tá ali. produtivo. Não vai ser produtivo, não adianta, né? Se Aí, matar. como o meu coach fala, Uhum. intervalos produtivos. Fecha. Vai assistir um Uhum. filme. Vai fazer. Vai, esquece. No dia seguinte, você abre o computador, as ideias. É isso mesmo. E resolve o que você não estava conseguindo resolver. Acabou. Então, assim, você aprende isso. Então, é o que eu falo. Uhum. O maior desafio não é aplicar gestão na empresa. É aplicar gestão no empresário. Sim. O empresário ele precisa ter essa mudança de mentalidade, esse mindset virado. E entender que ele não vai mudar a vida dele em um ano, assim, né? Em um dia, o Hum, que ele vai levar um ano para fazer. E que, se ele estabelecer tempos, ele vai resolver. É sim. isso. E uma outra coisa que você falou foi da questão da sua. Você estabelece um período do ano, né, para poder tirar férias, né? E como que você faria, por exemplo, se fosse um profissional que a empresa não anda sem ele? Como que sai dessa? Primeira coisa, ele buscar uma ajuda para sair. Porque se ele tá há muito tempo nessa, ele não consegue sair sozinho, ele precisa de ajuda. E aí depois ele tem que estabelecer um tempo para isso. Alguém que possa também estar fazendo o que ele faz, né? Isso.
É porque normalmente o empresário, ele começa delegando o trabalho mais pesado, vamos colocar assim. Uhum. A recepção, o atendimento, ele terceiriza o marketing, né? Porque hoje tem muito Uhum. prestador de serviço. Às vezes um BPO financeiro ele também ele terceiriza, mas ainda existem coisas que é ele que opera, né? É ele que é o operacional dentro Sim. do setor de saúde, principalmente. Como que eu estabeleço férias já que sou eu que estou no operacional, É. né? Saindo do operacional. Um pouco, né? Ou pelo menos um pouco, Aí, né? o que que você precisa estabelecer? Duas coisas, dependendo da área, né? Vamos falar da área de estética, que é hoje, que é Uhum. o foco da Prisma. Eu tenho outros profissionais que trabalham comigo, então eu consigo determinar o tempo que eu vou sair de férias e fechar minha agenda. Eu não tenho outros profissionais que fazem a mesma coisa que eu, Uhum. então eu tenho que estabelecer o meu período. Sim. Cara, eu vou tirar, em novembro, eu vou tirar 10 dias. E aí você trabalha e não conta com aqueles 10 dias. Você Uhum. trabalha antes, você já avisa seus clientes. Eu tô avisando os meus clientes que eu vou ficar 20 dias fora desde o ano passado. Sim. Falar, ó, gente, esse período eu não vou estar, mas vocês vão ter o suporte da minha equipe e tal, não sei o quê. De vez em quando eu vou estar dando uma olhadinha no WhatsApp também, pra ver se tá tudo certo e tal, para dar uma segurança, mas a minha Uhum. equipe funciona. Mas quem estabelece isso não é a sua empresa, quem estabelece é você. E é você que precisa se organizar para que isso aconteça. Seja Uhum. treinando um profissional para fazer o que você faz, e ele possa atender os seus clientes naquele período, E que ou fechando a agenda. É uma decisão. eu acho meio complicado fechar, né? O ideal seria Depende. que alguém pudesse fazer o que você está fazendo, né? É. Aí entra uma outra questão, né? Será que vai fazer do jeito que você gostaria que fizesse? A não ser que você treine bem para isso. Tem que treinar bem, né? É. Por isso que eu costumo falar quando a gente vai terceirizar, quando a gente vai duplicar o operacional, né? O gestor, o dono da Uhum. empresa quer sair do operacional. Como que ele é, faz para sair desse tanto do operacional? Primeiro, Uhum. ele precisa capacitar alguém para ficar no lugar dele com a metodologia dele. Então, ele precisa ter uma metodologia descrita, com todo o processo que ele faz, como ele executa, e treinar a pessoa. Treinar mesmo, E assim. garante que a pessoa vai ficar ali também, E né? garantir que a pessoa. E aí existe um processo para poder você fazer essa pessoa, fazer essa transição, dele Uhum. começar a atender os clientes junto com você, de você deixar ele fazer sozinho, você tá só ali do lado, né? Até que Uhum. você veja que ele tenha maturidade suficiente para aquilo, né? E até também transicionar os seus clientes. Ou começar a transicionar os clientes novos, que são os mais fáceis, né? Porque você é a Uhum. cara da empresa, principalmente para essa área, mas você tem que dizer que você tem uma equipe. Sim. Se você não verbalizar isso, a pessoa só vai chegar e querer ser atendida por você. Então, se naquele momento que você tirar férias, a pessoa só quiser ser atendida por você, ela vai ter que esperar. Uhum. E aí tem um outro porém, que é uma outra dica que eu costumo falar. Quando você começa a distribuir isso, né, essa operação, e de profissionais que foram treinados por mim, e eu posso assinar embaixo de que ele faz tão bem quanto eu, você quer ser atendida por mim? Meu ticket é maior. Mais alto. É o que geralmente acontece, né? Porque Muitas aí a empresas pessoa começa, fazem isso. começa a aceitar. Porque qual é o objetivo do ticket maior? Uhum. Primeiro, a sua hora fica mais cara de fato. Porque você está centrada na operação na estratégia da sua empresa, não na operação dela. Uhum. Então é muito mais caro a sua hora quando você para de fazer a estratégia e vai operar em alguém. Então, se ela deseja isso, ela precisa pagar mais caro. Aí ela não quer pagar Uhum. mais caro, logo você continua com a sua exclusividade aqui e ela aceita o passe das pessoas que foram treinadas por Uhum. você. É claro que isso tem que ser massificado, junto com o marketing, tem que ter uma transição das pessoas entenderem, olha, eu vi que as coisas estão funcionando, que o processo está maravilhoso, que vocês estão amando o meu serviço e tal, e eu resolvi Uhum. trabalhar agora com uma equipe, eu tenho a fulana, ela é maravilhosa, e aí você joga tudo para ela. É Uhum. marketing, gente. Não tem jeito, a pessoa precisa entender que o que você faz, a outra pessoa faz igualzinho. Sim. E é engraçado, assim, que o paciente, ele cria um vínculo com um profissional muito forte, né? Eu, às vezes, até tenho dificuldade de passar para outro profissional, porque, às vezes, o paciente não quer ser atendido por outro profissional, quer ser atendido por mim, Sim, sim. né? E uma das coisas que, quando eu criei a Prisma, né, eu pensei justamente no nome da empresa,
para não vincular com o meu nome, mas sim com a empresa em si, Sim, né? Porque muita gente, eu já passei por isso também de levar o nome da empresa com o meu nome, mas eu comecei a ver que até os clientes, pacientes novos, iriam acabar sendo direcionados para querer ser tratados por mim, sim. né? Ainda existe isso, né? Porque tem muita minha cara ali no Instagram, eu falando, depoimento, que aí citam meu nome também. Então, assim, é, eu tentei de alguma forma, não só a questão de fortalecer a minha marca, Sim, né? Não só a pessoa profissional, mas a minha marca ali. E levar com que pessoas da minha equipe pudessem fazer o mesmo que eu ali é. também. E eu vou te falar que quem estabelece essa transição é o gestor. Porque é ele que tem que começar a dizer que a equipe dele é a melhor do mundo, que faz melhor do que ele. É, Porque quando você passa essa responsabilidade, esse bastão para o outro, que eu vou te falar que é desafiador, porque tem um jogo de ego aí muito é difícil, forte. você quer É, é, passar, um, mas jo- você... é um jogo de ego do tipo assim, cara, não sou eu que vou mais receber o elogio. Eu tô falando porque isso acontece comigo. Não, é Né? A complicado gente mesmo. deixa, a gente deixa de receber o elogio, a gente deixa de ter o contato com o cliente, aquele cliente que a gente gosta. Só que você não deixa. Uhum, Na verdade, você tem que entender que quando você faz essa transição, você está dando o melhor para o seu cliente. Porque sim. agora você tem mais tempo para estudar, você tem mais tempo de entender algo que pode ser melhorado para ele, entende? Não significa que nunca mais você vai lidar com o seu cliente, pelo contrário, só que agora você fica mais à disposição para olhar justamente para o seu cliente, E entendeu? de qualquer forma, mesmo que outros profissionais estejam atendendo, você consegue estar ali monitorando, vendo o que está acontecendo. Isso Ah, aí. fulano de tal está tendo resultado, e como que tá o processo dele? Ah, deixa eu ver como que tá. Ah, isso aqui, olha, isso aqui eu acho que você pode melhorar. Isso De aí. repente, É os né? feedbacks. É. Que é o papel do gestor. O papel do gestor, o que é o papel do gestor? Ele olhar para essas métricas, né, tanto financeiras, de faturamento, de vendas, de investimento dos Uhum, leads, né, do CAC e tudo mais. Além disso, o que ele precisa ver? Ele precisa olhar para a parte interna, ele precisa ver a estrutura dele, ele precisa dar uhum. feedback, ele precisa acompanhar, ele precisa acompanhar o serviço que está sendo executado, se está dentro da metodologia. E aí você Do tem essa oportunidade atendimento, né? de desenvolver profissionais. E quando eu falo nessa parte de desenvolver, eu amo demais desenvolver pessoas. E eu amo desenvolver minha equipe e eu quero que elas sejam melhores do que eu. Uhum. Sabe por quê? Isso demonstra que minha empresa é muito boa. Vai ter muita gente querendo vir para minha empresa por conta disso. Eu não preciso ser a É, melhor. Eu preciso que a minha empresa seja melhor. sim, Entendeu? entendi. É isso. Nossa, foi Fala beça, muita né, gente? coisa. Nossa, eu vou te falar que eu tava aqui com o meu iPad, já olhei a hora, eu falei assim, ô gente, já passou 1 hora. Já. E a gente já tá finalizando também, né? É 2 horinhas de isso. podcast. É bastante. A Bastante gente coisa. olha, fala, pensa que é muito tempo, né? Mas Mas não é passa muito não. rápido. É que é muito assunto, ainda mais quando a gente É, fala de gestão, é coisa ampla beça. quando você. Depois, quando você começou a falar de essa parte de vendas, de WhatsApp e tal, isso é uma coisa que eu amo. Eu Entendi. adoro. É que você falou que gosta muito de marketing, né? Eu adoro marketing, É. adoro. Aí já meus olhos brilham. Eu falei, Tem mais agora o assunto, que tem mais assunto. mais? Ah, lembrei disso. Poxa, mas foi muito bom estar com você aqui. Ah, Muito eu bom amei. mesmo. Amei demais. Me senti super em casa. Espero que todos que estejam nos assistindo também aproveitem bastante. Anote cada informação que a gente Poxa, deu, tem muita porque foi coisa. tanto minha quanto sua, você colaborou demais também. Fico à disposição de vocês. Posso falar meu arroba? Pode falar. Eu vou dar agora o bastão Ah, então tá bom. para você poder falar do que você trabalha, falar de você aí, seu arroba, da É o sua meu empresa, tempo de merchan, né? seu merchan. Pode ficar à vontade. Bem, então, como você já sabe, não vou me apresentar, que vocês já viram tudo, né, que a gente conversou aqui, mas é a minha especialidade colocar a empresa realmente num lugar que ela tem potencial. Eu nasci para isso, eu costumo dizer, porque realmente eu amo trabalhar com gestão, amo ver números e entender o potencial de cada um e fazer algo especial para cada um. Porque, como eu costumo falar, nós temos uma identidade, a nossa empresa também, ela é única. Então, se você tem uma empresa hoje, pode ter certeza que não existe outra igual no mundo. Meu arroba é eurafaela.alves. Pode me seguir, lá tem muito conteúdo. Eu sempre trago insights, sempre trago novidades. Tem lá a metodologia OKR. A gente está trazendo novidades agora, empresários que comandam, para que você realmente esteja no seu devido lugar. É uma comunidade linda. Então, me acompanha lá, me segue, que tem certeza. E, de precisando de ajuda, me chama no direct, que a gente também conversa sobre mentorias, consultorias, ou às vezes até apenas um bate-papo
como o de hoje, Hum. e aí já soluciona a sua vida. Porque essa é a minha missão, transformar pessoas, transformar empresas. E assim, só do que a gente teve aqui foi praticamente uma mentoria, né? Uma mentoria que dada de De graça. graça, De isso aí. graça. Ainda consegui pescar algumas coisinhas a tirar um pouquinho de você aí, Que verdade. aproveitar, né? E assim, é muito bom ter uma pessoa como você aqui, né? Que já te conhece já há um tempo, É né? verdade. A gente participava de um De grupo, né, de networking. networking, que a gente se Gente, conhecia. networking é Olha, vida. é verdade. Acaba a gente fazendo conexão com as pessoas que realmente ajudam a gente a crescer. É isso aí. E você tá ajudando a gente a crescer cada vez mais aqui também no podcast. Maravilha, Muito amei. Amei obrigada. fazer parte. E, gente, não deixem de acompanhar nas redes sociais o Prisma Talks. Continue acompanhando a gente no Instagram, YouTube, né? Se você não viu todos os episódios, né, no YouTube está disponível vários episódios já para você poder alavancar na sua carreira profissional. Vejam tudo, porque vale super a pena. Sigam esses profissionais que vêm aqui também para falar de muitas coisas diferentes. Tem assuntos que a gente às vezes não dá muito a mínima, mas que é extremamente importante. Então, assim, aqui tá muito. Eu tô trazendo vários assuntos diferentes, justamente para você poder ter esse conhecimento e poder alavancar na sua carreira, tá? Então, siga a gente. E Spotify também já está presente, tá? Não deixam de assistir nossos episódios, tá? Então, eu vejo vocês no próximo episódio e fiquem com Deus. Um beijo.